O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Gostou, Aê, Felipe? Agora foi. Bom crepúsculo, meu caro Matias. Foi bem de viagem? Voltou bem? Eu não voltei tão bem, mas a viagem foi boa. A viagem foi boa. Martim curtiu? Martim curtiu. As duas bochechas dele também curtiram? Sim. Para quem não entendeu a referência, imagine um bebê oriental de 6 meses. É basicamente um mar de bochechas. Sim. Correto. Bom crepúsculo para todos os nossos ouvintes. Mandar alguns recados rápidos aqui na abertura. Rápidos, porque o que não falta no programa de hoje é pauta. O programa de hoje rendia 2 programas. Então a gente vai até dar uma acelerada aqui, porque senão o programa vai ficar com 83 horas. Agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que compartilha, divulga o podcast. Mandar um abraço de aniversário para o nosso querido Mauro Segura, sempre nos apoia. E hoje, justamente hoje, quando gravamos esse podcast, no dia 15 de julho, é aniversário dele. Um monte de gente mandou, meu caro Matias, notícias sobre confusões causadas pelo app do Pokémon. Que teria Pokémon no gabinete do Netanyahu, tem gente querendo pegar Pokémon no Museu do Holocausto em Nova York, teve gente furando segurança, indo preso, acho que na Alemanha, porque estava buscando Pokémon, enfim, mas enquanto não causar uma guerra, né, a guerra do Pokémon, a gente não vai tratar desse assunto. Eu li até que teve um sujeito que caiu da janela tentando pegar um Pokémon. Porque o app ele mistura a realidade com a realidade do jogo, então ele põe o Pokémon nas situações ali do seu cotidiano e tal, mas enfim, eu não jogo, né, como a gente já falou aqui, nós somos old school, mas enfim. Um abraço pro Wendel, que me corrigiu aqui, ele disse que a sonda Juno só vai usar a JunoCam a partir de 27 de agosto, que é quando a sonda vai voltar para perto de Júpiter. Qualquer foto que eu tenha visto elogiado foi tirada ou pelo Hubble, ou daqui da Terra, ou pela Galileu. Eu peço desculpas pela cãibra mental, como vocês sabem, o cérebro é um músculo, às vezes ele contrai. E uma coisa que eu achei muito interessante, eles vão jogar a sonda Juno de propósito em Júpiter para ela se desintegrar, com medo de que os micróbios dela, caindo em uma das luas de Júpiter, que pode ter condições de basear a vida, esses micróbios gerem alguma coisa lá, alguma interferência, não sei. Já deve ter alguma obra de ficção científica com essa premissa. O Rogério mandou um abraço, disse que a política internacional tem muito pouco espaço no Brasil, que se não fosse a gente, ele jamais teria ficado sabendo do relatório Chilcot. Essa é exatamente a proposta do Xadrez Verbal, democratizar o conteúdo de política internacional, já que não vivemos numa ilha. Mandou um abraço pro Arthur, que pediu um abraço para quem escuta o Xadrez Verbal enquanto programa, e vários programadores curtiram o comentário dele, já que, né, agora a gente tem que... Toda semana a gente vai ter que mandar um abraço para alguém que faz alguma coisa na frente do computador, ou especialmente algum jogo. Já tá rolando até treta. Já tem grupos separados defendendo o seu jogo favorito. E finalmente um abraço para Vicky, que disse que a mocinha do Donkey Kong é a Pauline, não é a Princesa Pêssego. Enfim, tá aí o esclarecimento. A Princesa Pêssego aparece pela primeira vez só no Mario Brothers, propriamente dito. Mandar novamente, falar, né, que foram poucos recados, já que o programa hoje está cheio, e de novo pedir desculpas, porque os e-mails estão muito atrasados, porque eu estou trabalhando muito, mas eu prometo que a partir da quarta-feira, mais apenas 6 dias, essa minha maratona, quem for meu aluno entendeu a metáfora, vai passar, e aí eu consigo responder tudo e sanar essa dívida com o nosso público. Bueno, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último sábado, dia 9 de julho. OTAN encerra a cúpula com resolução sobre o auto-intitulado Estado Islâmico e migração, mas mantém foco na ameaça, com aspas, russa. Então esse era um dos temas que ia ser um dos possíveis blocos principais do programa de hoje.
Porém, como nossos ouvintes já devem saber, né, ontem tivemos mais um infeliz ataque terrorista na França. Obviamente, isso acabou alterando muito, então vamos ter que falar um pouquinho mais brevemente aqui da última cúpula da OTAN, que acabou no fim de semana, no sábado. Ela foi em Varsóvia, né? Curioso, né? Porque durante muito tempo o inimigo, o adversário geopolítico da OTAN era justamente o Pacto de Varsóvia, fundado em 1955. A cúpula elaborou uma medida naval antiterrorista, soltou uma resolução sobre o combate ao Daesh, que aprovou o combate ao grupo com uso de apoio de aviões e uso de aviões de vigilância aérea também, os chamados aviões AWACS, que é uma sigla em inglês, que são aqueles aviões que parecem ter um disco de pizza presos em cima dele, normalmente. Tem um modelo brasileiro também, por exemplo, que é usado pela Grécia, um país da OTAN, que é baseado no Embraer 145, que usa um hot dog, mas em vez de uma pizza, uma salsicha de sensores eletrônicos em cima do avião. Porém, como a própria manchete já deixa claro, o principal esforço da reunião foi, segundo eles, abro aspas, reforçar a região leste frente a uma Rússia mais agressiva. E por isso a presença militar da OTAN será aumentada na Polônia, na Estônia, na Letônia, na Lituânia e na Romênia, que fazia parte também do Pacto de Varsóvia, e os 3 países bálticos que foram anexados pela União Soviética antes da Segunda Guerra Mundial. Na última quarta-feira, a OTAN e a Rússia retomaram diálogos em relação à Ucrânia, mesmo após essa decisão que somam mais ou menos 4.000 soldados da OTAN no leste europeu, inclusive soldados britânicos, parte de uma força europeia, né, já que a gente vai falar mais para frente do Brexit ou Brexit, caso os mais puristas prefiram. E, finalmente, ainda nesse assunto, o Gorbachev, que foi o último líder soviético, que não queria acabar com a União Soviética, né, só que deu tudo errado perto das intenções dele, disse que a Rússia precisa se defender. Está ocorrendo um processo horrível e a OTAN quer preparar uma guerra quente contra a Rússia, fazendo aqui uma óbvia analogia em relação à Guerra Fria. Obviamente que do ponto de vista da OTAN, essas medidas são defensivas após a anexação da Crimeia, que não é reconhecida pela maior parte da comunidade internacional e pelo direito internacional, já que a Rússia tinha assinado um tratado, o Memorando de Budapeste, dizendo que não ia fazer o que fez. Venezuela deixa milhares de pessoas irem à Colômbia comprar comida. Notícia do último domingo, 10 de julho. Essa foi a primeira vez que a Venezuela abriu a fronteira com a Colômbia. Lembrando que a fronteira venezuelana com a Colômbia foi fechada há mais ou menos 11 meses, numa crise que vocês acompanharam aqui no Xadrez Herbal, quando Maduro arrumou confusão com os seus vizinhos, inclusive especialmente com a Colômbia, já que na Colômbia, inclusive, durante esse processo de paz com as Farc, sempre recai muito a suspeita de que as Farc em algum momento colaboraram ou tiveram apoio do governo venezuelano, e cidadãos venezuelanos foram até a Colômbia comprar comida e medicamentos, insumos básicos que estão em escassez na Venezuela. E nesse contexto tivemos as reuniões do Mercosul para um plano de conciliação interna na Venezuela que permita ajuda humanitária. Isso ainda não está muito para frente, até porque tivemos mais um barraco na OEA, né, mais uma troca de elogios na OEA, e a decisão sobre a presidência rotativa do Mercosul, que era para ter sido tomada 2 semanas atrás, aí foi postergada e tinham colocado como data limite a última quarta-feira, ficou para agosto. Né? Apenas recapitulando para os nossos ouvintes mais recentes, ou para você que esteja ouvindo pela primeira vez, porque está no carro de um dos nossos ouvintes, por exemplo, e queira nos ouvir, a presidência do Mercosul ela é exercida rotativamente, cada país exerce a presidência. O atual presidente do grupo é o Uruguai e o próximo deveria ser a Venezuela. Porém, Paraguai principalmente, mas também Brasil e Argentina contestam se a Venezuela tem condições atualmente de executar, de realizar a presidência do grupo. Notícia da última segunda-feira, dia 11 de julho. Presidente e vice do Sudão do Sul, em conflito por controle do país, anunciam novo cessar-fogo. O Sudão do Sul, que é o país mais novo do mundo,
né, e que surgiu de um conflito entre o Sudão como um todo, e nós tivemos inclusive o genocídio em Darfur, um genocídio tanto étnico quanto religioso, porque embora nós tenhamos um discurso fundamentalista evangélico no Brasil hoje em alguns pontos, é inegável que nós temos sim perseguição a minorias cristãs em diversos países, e no caso de Darfur esse componente religioso também era presente, uma coisa muito pouco comentada, assim como a política internacional é muito pouco comentada no geral. Porém, o próprio Sudão do Sul está num conflito civil entre o presidente e o vice-presidente do país, que tinham chegado a um acordo alguns meses atrás, só que esse acordo já naufragou, né? O presidente do Sudão do Sul é o Salva Kiir e seu vice é o Riek Machar. Os dois disputam o controle pelo país e eles teriam negociado, inclusive, pessoalmente. E tropas da ONU já estão no país e também teriam morrido nas últimas semanas muitos civis chineses, já que a China tem uma presença econômica muito forte no continente africano, porém tem muita gente desconfiando que na verdade esses civis chineses que estavam lá não eram tão civis assim. E ainda no continente africano, uma outra boa notícia é que a Gâmbia proibiu o casamento de meninas menores de 18 anos. Isso pode resultar em presa de até 20 anos para pais e irmãs que realizarem esse casamento. Na África, Tanzânia e o Zimbábue também já fizeram procedimentos semelhantes por razões semelhantes. Acho que aqui no Brasil a idade mínima para casar é 16, né? Mas com autorização dos pais, acho. Não tenho certeza. Você não viveu um amor de adolescente e quis pesquisar como fazer para casar com sua paquera? Não. Não? O senhor era de todas, né? O senhor era um espírito livre, já estou vendo tudo. Mas enfim, tem a boa notícia, né? Mais um avanço aí em relação ao combate da violência contra a mulher e contra as meninas, especialmente nesse âmbito sexual. Após protestos, docentes e governo fecham acordos sobre reforma educacional no México. Isso aconteceu na última terça-feira, dia 12 de julho. Integrantes da Coordenadoria Nacional de Trabalhadores da Educação Mexicana e a Secretaria de Governo do país alcançaram um acordo que vai suspender provisoriamente as mobilizações dos professores, de que inclusive resultaram em 8 mortos, como comentamos aqui. E o governo vai realizar as principais demandas dos docentes, que são, por exemplo, a avaliação do corpo docente, o modelo integral de educação e a reparação dos prejuízos causados por cortes orçamentários, inclusive em questões estruturais, um déficit de escolas, de prédios de escola, prédios físicos. Muito bom que se chegue a esse acordo, porém que não seja apenas uma medida paliativa, né, para suspender os protestos e os confrontos, e que se realmente chegue numa melhoria da situação da educação mexicana, assim como, né, precisamos aqui no nosso quintal também. Vamos passar agora para a coluna aberta. Coluna aberta. Theresa May é a nova primeira-ministra do Reino Unido. Tivemos o aceleramento do processo de troca de comando. O David Cameron anunciou na segunda-feira, dia 11, que ia antecipar sua renúncia para essa quarta-feira, dia 13. Anteriormente ele tinha dito que só ia renunciar até em setembro, ia ficar 90 dias ainda no cargo para ter um prazo aí de troca de comando e tudo mais. E nós comentamos semana passada que a disputa do Partido Conservador, pela presidência do Partido Conservador, estava entre a Theresa May, ex-ministra do Interior, e a Andrea Leadsom, que também era ministra de Energia, que na verdade não é secretária de Estado, mas como se fosse cargo de ministro de Energia e Mudança Climática, a Andrea Leadsom, que desistiu após as duas irem para o segundo turno. Muito provavelmente essa desistência foi decorrente de algum acordo interno, de alguma articulação interna, e a Theresa May se torna a segunda mulher a ser primeira-ministra do Reino Unido. Ao anterior foi a Margaret Thatcher, que governou de 79 a 90. Embora o Reino Unido tenha uma tradição também de rainhas, né? Agora a Rainha Elizabeth II,
que superou o recorde, porém, se a gente fizer uma lista dos principais monarcas britânicos, se fizer top 5, tem 3 mulheres, né? Elizabeth I, Elizabeth II e Rainha Vitória. Então, tá aí a Theresa May. Muito bom ver mais uma mulher numa posição de destaque como essa. Fica a crítica, inclusive, né? Porque o Partido Trabalhista do Reino Unido está passando por críticas de antissemitismo. Não tinha nenhuma candidata mulher a ser o líder do partido nas últimas, se não me engano, 3 eleições. Acho que depois do Tony Blair se cogitaram uma, mas enfim. Agora a questão é, ela que vai coordenar a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Ela que será, nas palavras do Cameron, quando ele anunciou sua renúncia, a ministra do Brexit. Sua primeira coisa que fez no cargo foi ligar para líderes europeus para pedir tempo e preparação da saída britânica da União Europeia, especialmente para a Angela Merkel e o François Hollande, né, que são os 2 pesos pesados da União Europeia, né? Angela Merkel talvez seja a principal líder europeia hoje, talvez não, certamente é, e também para o primeiro-ministro da Irlanda, o Enda Kenny, já que, embora para os nossos ouvintes possa soar um pouco estranho, né, já que a Irlanda não é exatamente um peso pesado europeu, a Irlanda é um país que a República da Irlanda é um país que vai continuar na União Europeia, é um país que tem livre trânsito com o Reino Unido, por isso que inclusive a Irlanda não faz parte do acordo Schengen, porque tanto a Irlanda quanto o Reino Unido tem uma fronteira aberta, então há necessidade de priorizar essa relação, já que muitos irlandeses moram no norte e trabalham no sul, vice-versa. Então, obviamente, a relação entre o Reino Unido e a Irlanda é muito próxima, é muito interessante e certamente pode ser afetada pela saída do Reino Unido da União Europeia. Embora certamente pode, ficou ótimo, né? Desculpem a frase meio tosca, novamente uma cãibra mental. Ela, ao falar com a Merkel, de acordo com fontes internas, disse que a May explicou que é preciso um tempo, que ela tem esperança de que o processo será realizado com espírito construtivo e positivo. E a Merkel teria dito que ela é a favor da criação de uma relação construtiva e que é muito importante uma cooperação mútua entre as duas líderes, né? A May que tirou, inclusive agora, foi hoje ou foi ontem, agora estou em dúvida, as fotos oficiais do lado da Rainha Elizabeth, né? Porque a May, ela assume como líder do Partido Conservador, que tem a maioria do parlamento. Porém, a cerimônia é que o Cameron dá a sua renúncia à Sua Majestade, e Sua Majestade, então, pergunta, entre aspas, ao parlamento quem deve governar o país, e aí a May vai lá ser autorizada pela rainha a ser governante britânica. No novo gabinete da May, que sofreu algumas críticas europeias, já que teve mais mudanças mais radicais do que esperado, né? Nós tivemos 9 mudanças em relação ao gabinete anunciado da May com o gabinete anterior do Cameron. O líder do Partido Nacional Escocês, por exemplo, o Angus Robertson, disse que é um gabinete extremamente conservador, e ele usando conservador não em relação ao nome do partido, mas no sentido mais político, e ele usando num sentido pejorativo, dizendo que é um governo extremamente eurocético e conservador em relação a direitos, e disse que agora são as palavras do diário The Telegraph, que é um jornal conservador, deve-se lembrar, ao contrário do The Guardian, disse que é uma das mais brutais reformas na história política moderna britânica. Obviamente que isso é um pouco temperado, um pouco motivado pelo fato de que é um gabinete que tem um propósito claro, que é a negociação e a saída do Reino Unido da União Europeia. Ela nomeou como seu ministro de Finanças o Philip Hammond, que é considerado um cara extremamente linha dura do ponto de vista fiscal, que deve apertar ainda mais as contas públicas
e isso gera uma reação europeia, e nesse caso são informações do Leandro Colon, ou Colon, não sei a pronúncia, desculpem, que é editor da Folha, inclusive eu deveria saber a pronúncia, desculpa Leandro, se você for nosso ouvinte, espero que seja, mas nós temos aí essa questão de mais endurecimento, por assim dizer, com os gastos públicos. Para a chancelaria, para o seu Ministério das Relações Exteriores, ela nomeou justamente o Boris Johnson, né, que tem o cabelo do Donald Trump, é meio trapalhão e foi um dos principais líderes da campanha do Brexit. Que inclusive foi muito condenado, inclusive aqui no Xadrez Herbal, por ter pulado do barco na hora que o negócio começou a pegar fogo, na hora que o Brexit foi eleito. Apesar disso, isso não significa que ele vai ter um papel muito forte no caso do Brexit, como já falaremos mais em breve, só colocando, né, que a imprensa inglesa, a imprensa britânica, né, ela é especialista né, eles inventaram o tabloide, né? Então, assim que você ganha alguma notoriedade, os caras levantam sua ficha inteira, né? Eles ficam sabendo se você colou na prova de ciências da 5ª série da professora Gláucia. Então, já surgiram aí várias gafes e patacoadas do Boris Johnson com líderes estrangeiros, já que agora ele será ministro de Relações Exteriores do caso. Do governo. Ele que perdeu as últimas eleições londrinas para o atual prefeito, o Khan, que é ex-muçulmano, primeiro prefeito muçulmano de uma grande cidade britânica. Agora, por que eu disse que o Boris Johnson talvez não tenha um papel muito grande em relação ao Brexit? É alguma birra minha, alguma coisa assim? Não, é porque a May nomeou um secretário específico para o Brexit. Ele será um secretário com status de ministro, o David Davis. Sim, esse é o nome dele, David Davis. Se você vai ter um filho e seu sobrenome é Davis, põe qualquer nome, menos David. Enfim, mas o David Davis será o ministro do Brexit, por assim dizer, né, o seu nome popular, digamos assim, e ele já anunciou, já deu sua primeira entrevista no cargo, colocando que a saída formal do Reino Unido da União Europeia deve ser concretizada em dezembro de 2018. Ou seja, colocando aí basicamente os 2 anos esperados de negociação. E também por essa estimativa do nosso David Davis, então dá para presumir que o Reino Unido, ainda em 2016, antes de dezembro de 2016, para colocar uma data bem clara, vai invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que é o artigo sobre saída voluntária do país da União Europeia e quais procedimentos devem ser tomados, e deve invocar esse artigo, então, ainda esse ano, iniciando formalmente o processo de negociações. Lembrando que comentamos no programa anterior que a Europa quer que isso aconteça o mais rápido possível, já que para a Europa poder, inclusive, focar-se nas suas reformas internas, nas suas questões econômicas internas. A nossa ouvinte, Devlin, ela escreveu um texto no blog Internacionalize-se sobre o Brexit, que ficou muito interessante, e ela colocou ali uma questão que foi levantada no Reino Unido e que serve só como curiosidade por conta de outra notícia que a gente vai debater bastante hoje, que é a seguinte: a saída do Reino Unido da União Europeia é um processo muito complicado pelo todo o peso do Reino Unido, por toda a situação, tudo que já discutimos aqui. Tem um vídeo lá no canal de Xadrez Herbal de meia hora explicando todos os pontos da argumentação. Porém, um dos motivos que torna esse processo um pouco nebuloso é que isso nunca aconteceu antes. Essa cláusula nunca foi invocada antes e nunca teve um membro que saiu da União Europeia. O que nós temos são membros que têm salvaguardas em relação a algumas medidas, como era o caso do próprio Reino Unido, que não faz parte do acordo Schengen, que não adotou o euro. A Dinamarca também tem algumas salvaguardas, por exemplo. E nós só temos 2 paralelos, que são quando a Groenlândia ganhou mais autonomia da Dinamarca e saiu da União Europeia, e quando a Argélia se tornou independente, saindo então do mercado comum europeu que ela fazia parte,
por ser parte da França, né? Então, teve algum momento que, do ponto de vista comercial, a Argélia fez parte da Europa, né? Estou obviamente falando disso porque daqui a pouco discutiremos a situação na França, né? Então não deixa, é curioso, né? Apenas uma curiosidade, né? Já que é uma situação inédita, e um dos paralelos acaba sendo com um país africano ex-colônia de uma metrópole europeia. Mas está aí. Temos uma nova premier no Reino Unido, que fez uma reforma drástica no seu gabinete, sinalizando uma política fiscal de cintos fechados, embora seu slogan tenha sido a de fazer um governo para todos, não para alguns poucos privilegiados. Temos também um novo cargo no gabinete do Reino Unido, que é esse, que vamos chamar aqui de ministro do Brexit, que é o David Davis, né? Mano, parece nome de cantor brega, puta, enfim, desculpa, David, né? Você é nosso ouvinte, certamente, um abraço pra você, um abraço pra toda a família Davis. E temos então a situação no Reino Unido já um pouco mais estabilizada do ponto de vista político, muito mais rápido do que se imaginava, inclusive os próprios britânicos, tanto que o Cameron, de certo modo, ele pegou todo mundo de surpresa, né? Mas tá aí, ele anunciou na segunda que ia renunciar de vez na quarta. Então tá aí a situação no Reino Unido, novo governo, novo gabinete, vamos ver no que vai dar, e vocês vão ficar sabendo de tudo que acontecer aqui no Xadrez Herbal. Vamos passar agora para o quadro das efemérides semanais. A semana na história. – 14 de julho de 1881. Há 135 anos, Billy the Kid era morto pelo xerife Pat Garrett. 14 de julho também é a data da queda da Bastilha. Como eu já mencionei no programa anterior, também é o dia da queda da minha vesícula, mas lembrando para os nossos ouvintes, né, que a gente coloca sempre as datas para elas ficarem um pouco, né, redondas, né, o aniversário terminar em 05, para permitir mais rotatividade de datas, senão todo ano, no 14 de julho, a gente vai falar da queda da Bastilha. Então tá aí, 135 anos da morte do Billy the Kid, por um xerife que ele tentou matar. Billy the Kid é um cara que viveu pouco mais de 20 anos, antes dos 19 já tinha matado acho que 6 ou 8 pessoas. É um cara que entrou pra história como um dos maiores criminosos, mas justamente por conta disso, por ser muito novo e tal, e porque após sua morte criou-se uma lenda em torno dele, de que ele não teria sido morto, que ele estava vivo. Muita gente, inclusive, reivindicou ser o Billy the Kid. Tivemos vários filmes, vários livros. Então tá aí 135 anos da morte de um ícone do western, da cultura pop. 10 de julho de 1921, na 95 anos, ocorria o Domingo Sangrento na Irlanda. Na verdade, pode falar. O primeiro Domingo Sangrento. Exatamente. Né? O Domingo Sangrento da música do U2 é na década de 1970. Que a gente falou no Fronteiras Invisíveis sobre a Irlanda. Exatamente. Na cidade de Derry. Para você que gosta de história, ouça Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mesmo quem odeia futebol gosta do programa. Esse Domingo Sangrento aqui foi no contexto da independência da República da Irlanda. Foi quando protestantes mataram e tacaram fogo na casa de católicos. Mas como Matias pegou, foi o primeiro Domingo Sangrento na Irlanda. Lembrando também que a gente tem, por exemplo, Domingo Sangrento na Rússia também, em 1905. Né? Mas está aí o registro. E um dia depois do Domingo Sangrento, 11 de julho do mesmo ano, ocorria a independência da Mongólia. A Mongólia, que era parte formal da China, inclusive muito das negociações da União Soviética para entrar na Segunda Guerra Mundial contra o Japão nos momentos finais, e que teve uma participação relevante, que obviamente acabou sendo eclipsada pelas bombas atômicas, mas a Manchúria era o último bastião do exército japonês. As negociações soviéticas eram que a Mongólia fosse reconhecida como independente, não mais como parte da China, temendo que a China quisesse reconquistar a Mongólia. Por quê? Porque a Mongólia se tornou o segundo país do mundo a ter uma revolução socialista em 1924,
e é um país que é muito próximo da Rússia, não só geograficamente, mas isso é óbvio, mas também politicamente, militarmente. A gente até comentou algumas semanas atrás, quando o Lavrov esteve na Mongólia. Então tá aí, 95 anos a independência da Mongólia, um país que, toda vez que eu falo isso, tem gente que acha que eu falo de sacanagem, mas eu tenho muita vontade de ir pra Mongólia, e apenas como uma curiosidade inútil, para você impressionar aquela pessoa no bar, quando você estiver bêbado amanhã à noite, nós temos uma palavra de origem mongol no idioma português. Você sabe qual, meu caro Matias? Não faço ideia. Iogurte. É a única palavra de origem mongol que nós temos no nosso vocabulário. Eu sou um poço de cultura inútil, meu irmão. Passa pro próximo. Vamos passar para o match. Ataque com caminhão no sul da França deixa ao menos 80 mortos e feridos. Então, primeiro, né, talvez nossos ouvintes estranhem um pouco, ou até mesmo reclamem, dizendo que esse deveria ser o assunto principal do programa de hoje. Porém, na semana passada, na semana retrasada já, e essa ideia nossa já era um pouco antiga, como nós tivemos o aniversário de 200 anos, né, redondíssimo, da independência da Argentina, a gente queria fazer um programa hoje mais voltado para a Argentina. Né? E o atentado ocorreu ontem à noite, e aí foi na correria, ajustar o roteiro e tudo mais. O Matias estava inclusive voltando de viagem. Como eu disse, a OTAN, a cúpula da OTAN acabou ficando um pouco em segundo plano. A gente vai ter outras notícias importantes também. Como eu disse, a pauta de hoje daria para 2 programas, não por um motivo bom, infelizmente, né? Não é que ontem à noite foi solucionada a paz mundial, mas então por isso que a notícia de Nice está no match. Não é um desprestígio, não é um desrespeito, até porque a separação entre os blocos é mais uma questão da gente organizar o programa do que uma hierarquização propriamente dita, né? Como a maioria de vocês já devem saber, nós tivemos um atentado terrorista em Nice, na França, cidade onde inclusive nosso querido Chico Patti e nosso querido produtor Leandro Amin estiveram recentemente no contexto da Eurocopa. Um terrorista conduzindo um caminhão deixou pelo menos 80 mortos. Ele usou o caminhão para atropelar as pessoas e também teria disparado contra as pessoas de dentro do caminhão. Dentro do caminhão teria munição, granadas, até mesmo explosivos. Não se sabe se a intenção dele era parar o caminhão e começar uma luta, se tinham outras pessoas articuladas, se eventualmente o caminhão era para ser um explosivo e não deu certo. Enfim, muito disso está sendo coberto na mídia, inclusive com mais competência do que a gente, no sentido de que esses grandes eventos, né, o xadrez herbal, nossa função aqui, o nosso propósito, a ideia de quando eu fundei o xadrez herbal já há anos atrás, é contextualizar as coisas, ter uma perspectiva mais didática, mas nós não temos a infraestrutura, para dar um exemplo bem banal, que a CNN tem. Se você ligar na CNN, você vai ver imagens ao vivo, você vai ver entrevistas ao vivo. Então, a cobertura dos atentados em Nice, obviamente, ela é muito completa, muito abrangente, então fica aí, inclusive, a referência para todos vocês acompanharem no canal, no site que for de preferência de vocês, por motivos comerciais ou ideológicos ou o que forem. O fato é, nós tivemos pelo menos 80 mortos em Nice, e desses feridos, pelo menos 50 estão, segundo as palavras do líder francês François Hollande, entre a vida e a morte. Dentre esses diversos feridos, teremos pessoas que vão ficar traumatizadas pelo resto da vida, pessoas mutiladas, pessoas provavelmente paraplégicas. Teve um brasileiro entre os feridos que parece que vai demorar um mês para poder voltar a andar, porque ele teve acho que 3 ou 4 fraturas na mesma perna, uma coisa terrível. Então, antes de tudo, fica o nosso lamento pelo que aconteceu. O terrorismo contra atos de violência contra populações civis desarmadas num contexto que elas estão levando a sua vida são absolutamente, completamente injustificáveis. Não há nenhuma justificativa, não é que, entendeu? Não estamos falando de guerra, não estamos falando de alvos militares, não estamos falando que foi uma bomba num quartel, alguma coisa assim, que pudesse ter até uma utilidade militar. É um ato que deve ser totalmente repudiado, e fica aqui o lamento até pelos mortos, pelos seus parentes e pelas pessoas feridas.
indo um pouco além para destrinchar, o François Hollande fez um discurso em rede nacional. Logo depois, nós tivemos a lamentação de diversos líderes mundiais, tivemos uma nota, inclusive do governo brasileiro, tivemos uma nota do Conselho de Segurança, colocando que o ataque foi bárbaro e covarde, o Conselho de Segurança, os 15 membros, unanimamente. Agora, logo depois, o François Hollande apareceu em rede nacional, colocando que o caso será investigado, que serão represálias serão feitas, que a França tem sido muito manchada de sangue. Ele usou o termo ataque terrorista, chamou ataque de início de ataque terrorista, isso ontem à noite, né? Lembrando que estamos gravando esse programa na sexta-feira à tarde, mas quando um caminhão atropela várias pessoas, você pode pensar que, sei lá, que é um motorista bêbado, alguma coisa assim, mas ele classificou de ataque terrorista e hoje, agora, sabemos que de fato é. Ele prorrogou o estado de emergência que ainda vigorava na França por 3 meses, vigorava desde os atentados do Bataclan. Eles foram prorrogados por conta dos preparativos da Eurocopa e agora foram prorrogados por mais 3 meses. Anunciou mais investimentos nas forças de segurança, colocou que os extremistas odeiam os direitos humanos, que é por isso que eles atacam, né? Lembrando que, por exemplo, a França, do ponto de vista de direitos civis, é um país que chega a ser curioso, né? Que a França, estávamos comentando isso com o nosso querido Chico Patti, que talvez inclusive arrume um convidado muito especial para a gente aqui no programa, direto da França, que a França ela tem manifestações de pessoas que estão em situação irregular no país pedindo para terem sua situação regularizada. Quando em 90% do mundo a polícia olhar e falar: que bom que vocês se reuniram, facilitou o trabalho pra gente, vem cá, vamos deportar todo mundo. Então nós temos aqui essa questão do discurso do Hollande reforçando a defesa de questões de direitos humanos e de direitos civis, lembrando que são coisas um pouco diferentes. Recomendo muito que leiam um texto produzido ontem mesmo pelo Clóvis Rossi, que é jornalista da Folha, que gostaríamos também de trazer aqui para o programa, que colocou enfim, fez uma análise do atentado, e a gente já entra um pouco aqui um pouco no sentido mais analítico, né? O Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, tem perdido muito terreno no Oriente Médio para forças russas, forças curdas, forças sírias, forças iraquianas treinadas pelos Estados Unidos, forças americanas presentes extraoficialmente às vezes. Então o Daesh tem partido cada vez mais para uma política de incentivar atos terroristas, uma política cada vez mais midiática. A gente comentou nisso, por exemplo, no tiroteio em Orlando, na qual o tiroteio em Orlando não tinha nenhuma articulação direta com o Daesh, porém eles reivindicaram o ataque por questões midiáticas, colocando lá que o atirador muçulmano era seguidor das ideias do Daesh, digamos assim, então era como se fosse um atentado do Daesh, mas o cara era cidadão americano, comprou as armas com seu próprio dinheiro, assim, não é que ele foi até a Síria para ser treinado como homem-bomba, alguma coisa assim, como foi naquele ataque do Charlie Hebdo, em que os terroristas de fato foram até a Síria para serem treinados em campos do Daesh e tudo mais. Então, isso é muito importante ter em mente. O Daesh, por mais paradoxal que seja, ele está usando esses ataques midiáticos, ele está usando a mídia para compensar a sua perda de território. Quando eu digo perda de território, não é num sentido metafórico, é num sentido literal. O Daesh tem perdido território no Iraque e na Síria, teve sua infraestrutura física quase toda destruída. A gente repercutiu aqui, por exemplo, os ataques americanos com drones que queimaram literalmente milhões de dólares em posse do Daesh. Então o Daesh tem usado essa tática para compensar a sua falta de território. A segunda coisa que está no texto do Clóvis Rossi, que também é muito importante a gente lembrar, que os ataques na França causam muita comoção por todo o simbolismo político. É muito importante a gente lembrar que estamos falando de um ataque que foi no 14 de julho, no dia da queda da Bastilha, que é visto como um dia símbolo praticamente mundial, pelo menos para todo o Ocidente, de luta contra o absolutismo,
de luta contra o autoritarismo. Né? A gente pode discutir trocentas vezes o que acabou acontecendo com a Revolução Francesa, mas a queda da Bastilha é um símbolo de luta contra o absolutismo, contra, né, o rei dizer o Estado sou eu. Os atentados na França comovem muito. E não podemos nos esquecer que, por exemplo, semana passada a gente falou dos atentados em Bagdá, que as maiores vítimas do Daesh são pessoas do Oriente Médio. O maior número de vítimas do Daesh são do Oriente Médio. Né? Estou falando aqui numericamente. Então, essa é outra coisa importante da gente contextualizar nesse raciocínio midiático. Você fazer um atentado em Bagdá, o Daesh fazer um atentado em Bagdá que deixa 300 mortos no Ramadã, não tem o mesmo impacto que um atentado em Nice, que um atentado em Paris, que um atentado contra o Charlie Hebdo, e por aí vai. E não estou aqui comparando, valorizando vidas, dizendo que as vidas iraquianas valem menos, que as vidas francesas valem menos. Tem gente que certamente pensa assim, mas não é o nosso caso aqui. É apenas ligar as duas coisas, o processo midiático do Daesh, derivado da sua perda de território, com, ao mesmo tempo, ataques em locais centrais, em locais turísticos, em locais conhecidos, em datas sensíveis como o 14 de julho. E aí isso leva à principal análise, que muita gente perguntou no Twitter para mim. Fico feliz com a confiança de vocês, porém queria eu ter todas essas respostas, né, assumindo minha ignorância. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Twitter. Mas que muita gente perguntou, mas Felipe, por que isso acontece tanto na França? A gente tem, primeiro, a questão midiática, que acabamos de colocar, né? Atentados desse tipo no Ocidente em geral, na Europa Ocidental em geral, vão gerar muita comoção. Que é o que o Daesh quer, porque a comoção de um é a propaganda para o outro. E aí entra, inclusive, por exemplo, numa pequena pesquisa que o Ivan do Anticast fez, que está lá no Twitter dele, levantando, por exemplo, coisas que vazaram sobre grupos no Telegram, se não me engano, do Daesh, de como as pessoas deveriam proceder usando as hashtags que deveriam ser apoio às vítimas para defender o Daesh, para defender o extremismo islâmico, vídeos como se comportar em situações para gerar suspeita, para gerar essa comoção toda. Inclusive teria um vídeo de 3 anos atrás que seria uma espécie de tutorial do que aconteceu em Nice exatamente. Olha, você faz assim, você pega o caminhão e faz isso, faz aquilo com o caminhão, pega uma arma por precaução e vai fazer isso, isso e isso, e aí você vai matar os infiéis, aí você vai para o paraíso e tudo mais. Então, atentados na Europa Ocidental geram muita comoção. Aí, continuando, esse é um dos motivos, né, de ser na Europa Ocidental especialmente. Agora, indo mais especificamente por que na França. Uma coisa que aconteceu, que eu não acredito que seja coincidência, que é no dia 13 de julho, o Hollande anunciou, isso é uma matéria no Le Monde, isso é uma matéria na França inteira, anunciou que o porta-aviões do Charles de Gaulle ia para o Mediterrâneo de novo para ajudar as tropas iraquianas na luta contra o Daesh, e que cerca de 400 soldados franceses estão atualmente no Iraque treinando tropas iraquianas que lutam contra o Daesh. Então o Hollande foi lá e falou, olha, tem tropas francesas no Iraque. Ele anunciou publicamente isso. E aí no dia seguinte nós temos um atentado desse, que é com um lobo solitário, mas um cara que pode ter recebido treinamento, ou então pode ter recebido instruções de timing, olha, aquele atentado aí que você estava planejando, agora é a hora. Pode ter recebido equipamento, pode até mesmo, em algum momento, ter ido até a Síria para receber treinamento num passado recente, quando o Daesh tinha mais território. Então esse anúncio do Hollande no dia 13 de julho, pode ser muito em cima? Pode, mas também pode não ser coincidência. O terceiro motivo, que tem a questão que é um pouco a ver com a questão do 14 de julho, um pouco não, né? O terceiro motivo é a questão do 14 de julho ser na França uma data nacional, mas ser uma data internacional. Então o atentado acaba sendo muito mais comovente e logo depois do fim da Eurocopa, quando o aparato de segurança francês estava funcionando a pleno vapor, porque se temia muito um atentado terrorista durante a Eurocopa. E aí você tem o fim da Eurocopa, tem um, entre aspas, relaxamento desse aparato de segurança. Então você tem aí uma janela interessante. E aí
A última questão aqui, que é talvez a mais importante, a mais delicada, é a identidade do terrorista, que obviamente morreu, foi morto por tropas francesas, por policiais franceses. A identidade dele já foi determinada e ele é um francês de ascendência tunisiana, chamado Mohamed Bourrel, de 31 anos. Ele morava, inclusive, na região de Nice, e ele tem essa questão da ascendência tunisiana, porém, ele é um cidadão francês. E isso é o mais importante. Por conta das migrações, por conta das famílias, o Mohamed Bourrel, ele nasceu na Tunísia no dia 4 de julho de 85, porém ele tinha visto permanente na França. Ele tinha filhos nascidos na França. Ele era registrado, trabalhador registrado na França. Então, na França nós temos um problema, entre aspas, muito grande e muito delicado, tá? Que a gente só pode resumir que a maior parte da comunidade árabe-muçulmana francesa, que é a comunidade que pode ser seduzida pelo Islã radical, pelo extremismo, pelo terrorismo, pelo Daesh, ela é francesa, de nacionalidade francesa. Ao mesmo tempo, essas pessoas muitas vezes não se sentem franceses, né? Você pergunta para um deles, certamente se você perguntasse para o Mohamed Bourrel, você é francês? Ele ia responder, não, sou tunisiano. Mas por que você está aqui na França? Porque a vida na Tunísia é uma porcaria, a minha família veio para cá, tinha o direito de vir para cá, eu vim para cá, trabalho aqui, ganho meu dinheiro aqui e tudo mais. Assim como o cara vai responder, sou marroquino, sou argelino, embora tenha gente que responda assim, já tendo inclusive nascido na França, sendo segunda, terceira geração. A pessoa nasceu em Marsella, os pais nasceram em Marsella, mas o avô nasceu em Fez, no Marrocos, nasceu em Tunis e por aí vai. Então nós temos aqui uma questão de nacionalidade, de identidade própria muito complicada na França. E quando eu digo muito complicada, não é porque eu estou querendo fugir do assunto, é porque realmente não tem, é um assunto que não tem solução rápida e fácil. Porque é como se o terrorista, o possível terrorista, ele é o seu vizinho. Então isso acaba gerando um clima de paranoia. Ao mesmo tempo, a polícia não tem como tomar certas providências que ela poderia, por exemplo, com um estrangeiro. Se um estrangeiro é preso na França por porte ilegal de arma, vamos supor, eu tô na França, compro uma arma ilegalmente, porque eu quero dar um tiro no Matias, porque ele tá muito quieto hoje, porque ele tá cansado, a verdade, tá meio doente, só contextualizando aqui para os nossos ouvintes, mas eu fico bravo que ele tá muito quieto, eu quero dar um tiro nele e compro uma arma ilegal na França. Pera lá, cara. O policial me para e fala, não, mas cadê o documento da arma? Não, mas cadê seu documento? Pera aí, você é brasileiro, tá com uma arma aqui, legal, tal. Eu sou deportado na hora. O francês não tem como isso acontecer, porque ele é cidadão francês. Tanto que nas prisões francesas você tem a distribuição ali em guetos, digamos assim, de franceses entre aspas, autênticos gauleses, o francês argelino, o francês marroquino. Então essa questão da nacionalidade, da sensação de pertencimento a uma comunidade é muito sensível e muito complicada na França. Então não é uma coisa que vai ter solução tão rápida, né? Não é que os islâmicos extremistas estão invadindo a França. Eles são cidadãos franceses. E boa parte deles não quer nada, entendeu? Leva a sua vida. Por exemplo, a França agora foi vice-campeã da Eurocopa. Dos titulares da França, se não me engano, 2 ou 3 eram muçulmanos. O Pogba, que é o principal jogador francês hoje, é muçulmano. O Sakho, o zagueirão, é muçulmano. O Benzema e o Ribéry, que não foram para a Copa, são muçulmanos, e eles, inclusive, têm essa complicação de identidade, de sentimento de pertencimento. O problema é muito com os que vêm das regiões do Maghreb. Por quê? Porque a gente teve a Guerra da Argélia, que foi uma guerra terrível, longa, cuja ferida ainda está aberta. Nós tivemos conflitos também na Tunísia, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial na Tunísia. Então, o Sakho e o Pogba são de outras regiões.
do antigo Império Colonial francês. Então, essa questão na França é muito delicada. E aí isso chega, finalmente, né, essas são as informações que a gente tem até agora. Então, assim, a resposta de por que na França? Porque tem uma população, um número muito maior a ser suscetível, a ser seduzida por esse tipo de movimento, porque nós temos uma cisão social que, como qualquer cisão social, tem responsabilidade dos dois lados, tá? E não estou dizendo aqui, e é importante deixar isso claro, né? O cara que cometeu esse atentado, ele não é vítima, ele não é um cara que foi forçado pelas condições a aderir ao extremismo islâmico. Não, ele é um covarde, ele é um bosta. Se ele está no paraíso com não sei quantas mulheres de verdade, então isso é extremamente injusto. E ele nasceu, ele estava num país em que ele tinha diversas condições para dar outro caminho à sua vida, como outras pessoas deram. Então, mas, repito, é um assunto muito sensível. Assim como essas pessoas sofrem preconceito, sempre vai ter um rebate de argumentos. Não dá para ficar nesse loop infinito. Então, por que na França? Questões midiáticas, o anúncio do presidente Hollande da participação francesa na guerra no Iraque contra o Daesh, a perda de território do próprio Daesh e o número populacional que possibilita isso na França. Tanto que, e aí entra, né, aí a gente vai entrar um pouco na questão do Twitter, eu tuitei bastante ontem à noite e tal, no Twitter eu vi muita repetição de senso comum, repetição de discurso retrógrado às vezes. Por exemplo, falando dos refugiados, né, que isso é culpa dos refugiados, que os refugiados da guerra da Síria são, na verdade, um cavalo de Troia para a islamização da Europa. O país que mais recebeu refugiados foi a Alemanha. E, embora nós tenhamos, sim, episódios de violência na Alemanha, como os do Ano Novo de Colônia, que a gente noticiou aqui, não dá. Vamos comparar o número de atentados terroristas da França com a Alemanha. Por quê? Porque na França nós temos essa questão nacional, de nacionalidade. São questões diferentes. Aí, segundo, colocando que o Obama, ou os governos, ou até mesmo por uma influência ideológica da esquerda, não permite, não autoriza o combate contra o Daesh, sendo que isso é uma grande bobagem. Se a gente vê o tamanho do Daesh há 2 anos atrás e hoje, o Daesh perdeu muito terreno, tomou muita bomba na cabeça. A gente, em vários programas aqui, criticou e muito a participação do Obama na Síria, deve ser criticada, tem que ser criticada, porém, mesmo assim, ainda há os ataques com drones, por exemplo, a destruição da estrutura física do Daesh, né? O Daesh é resultado de uma política de extrema tolerância com o extremismo islâmico. Não tem uma tolerância com o extremismo islâmico. Se alguém virar pra mim e falar, olha, você é infiel, eu quero te explodir, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar pra polícia, falar, olha, esse cara aqui quer explodir as pessoas. A questão aqui é, o Daesh, ele não é fruto meramente de uma interpretação extremista violenta da religião. Ele é uma conjunção também de fatores políticos e econômicos. Isso que não pode ser deixado de lado. Não adianta jogar bomba no extremista religioso e fazer mais nada, porque dali vai brotar outro extremista religioso. Essa é a questão. O Daesh está ligado diretamente com a invasão do Iraque por George Bush em 2003, como a gente falou até no relatório Chilcot, né? Boa parte do partido Ba'ath foi expurgado. Você tem uma crise social, você tem uma crise política. O cara que era general no exército do Saddam, você acha que ele vai virar o quê? Você acha que ele vai virar mendigo? O cara estava acostumado a ser general. Ele vai comandar a milícia dele, essa milícia vai crescer, essa milícia vai receber apoio, vai receber armamento. Vai receber apoio e armamento de quem? Aí entra outro aspecto muito importante que a gente vai revisitar, inclusive no fim da nossa gravação, que é, fala-se do refugiado, fala-se do argelino, fala-se do marroquino, fala-se do Daesh, mas quase nunca se toca no assunto Arábia Saudita, que durante muito tempo, pelo menos, foi no mínimo o principal financiador desse tipo de grupo e principalmente o principal divulgador desse tipo de ideologia. O arabismo tem o seu epicentro na Arábia Saudita, como a gente já colocou aqui, né? Recomendo novamente o livro do Patrick Cockburn, que eu sempre recomendo, para entender o Estado Islâmico, a origem do Estado Islâmico. Então, é ir um pouco além do senso comum. O Oriente Médio é um assunto extremamente complexo,
que as pessoas que acham que entendem alguma coisa do Oriente Médio são as que não sabem nada, e as que sabem que não sabem nada sabem menos ainda. Enfim, não tem solução para esse conflito em um tweet, porque a gente está presenciando uma era em que as coisas são muito nebulosas. Nós temos por exemplo, voltando, nós temos uma grande comunidade argelina muçulmana na França. O que a gente vai fazer? Vai jogar todos na prisão? Vai revistar todos, todo dia? Ao mesmo tempo, você vai falar, não, são pessoas que ninguém aqui vai fazer mal. E aí um deles vai lá, pega um caminhão e mata 80 pessoas. Então, essa questão é muito importante ter em mente. Aí falam, por exemplo, da questão das fronteiras, né? Que hoje as fronteiras europeias estavam abertas, que são uma zona, que a soberania nacional tem que ser recuperada, inclusive na discussão do Brexit. As fronteiras francesas estavam sob regulação desde o atentado do Bataclan, novembro de 2015, em estado de emergência. Vamos repetir, o cara que realizou o atentado é francês. Tinha residência francesa. Ele nasceu na Tunísia, mas tinha residência francesa por conta da sua descendência familiar, por conta da Tunísia ter sido parte do Império Colonial Britânico. Então, as questões aqui são muito mais complexas do que um tweet, alguma coisa assim. Então, no fundo, a minha conclusão é: talvez eu tenha conseguido responder um pouco de por que esse tipo de coisa tem acontecido muito na França. Talvez eu tenha respondido um pouco da origem desse problema. Porém, o fato é, a gente vive uma situação muito nebulosa, muito fluida, que tem que sair do senso comum. Meu apelo aos nossos ouvintes é esse: sairmos do senso comum, da resposta fácil. Se a resposta para um problema desses cabe um tweet, dica, não é a resposta. E só para encerrar, uma coisa que a gente já falou aqui em diversos podcasts, e que muita gente às vezes faz algumas críticas, de que acharmos que defender uma tolerância religiosa, uma convivência religiosa, é sinônimo de defender extremismo, de defender terrorismo. A linha entre o Islã moderado e o Islã radical hoje em dia pode estar muito tênue? Pode, isso é inegável, isso é um assunto extremamente complexo. Mas com o Daesh não é possível ter uma solução dialogável. Por quê? Porque o Daesh usa o terror como ferramenta midiática, o terror pelo terror. O Daesh não tem um plano, uma agenda claramente política. A agenda dele é ideológica, que são coisas separadas, o político é o concreto. Então, por exemplo, a independência do País Basco, para dar um exemplo, é uma agenda ideológica, cuja ideologia é baseada na violência midiática que gere mais violência. Não em relação ao Daesh, uma intervenção é necessária. E aí, vindo aqui para os nossos ouvintes um pouco mais à esquerda, que quando eu falo isso criticam, porque eu digo que, por exemplo, que a origem do problema foi uma intervenção, então tem que ter mais intervenção. Primeiro, a intervenção sozinha, só pela intervenção, ela não adianta absolutamente nada. Não adianta nada você prender o usuário de droga e manter o tráfico de droga também, para fazer uma analogia besta, nem sei porque eu fiz. Mas, segundo, nós temos sim situações que pedem por intervenções e sim procedimentos, inclusive na Carta da ONU, que regem esse tipo de intervenção. Né? Estamos falando aqui, por exemplo, de Ruanda, guerra na Bósnia, guerra no Kosovo, situações em que é inegável, em que uma intervenção ou foi mal realizada ou devia ter sido realizada antes e por aí vai. E com o Daesh se aplica nesse caso. O Daesh não é um ator político legítimo. Ele não pode ser visto como um ator político legítimo. Enfim, eu estou aqui num monólogo, acho que de 10, 15 minutos, acho que conseguimos cobrir um pouco do que aconteceu no início. E repito, imagens, cobertura mais... com mais estrutura, vocês podem ver bastante na mídia, e o meu pedido é esse: discordem, concordem, mas vamos tentar sair um pouco do lugar comum, e por favor, não se apeguem a minúcias, porque, como eu disse, são assuntos extremamente complicados, nebulosos, como a questão da comunidade francesa. Cheque. 2. Truco. 6. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos.
último sábado, dia 9 de julho, completou-se 200 anos da proclamação da independência das Províncias Unidas da América do Sul. Então, temos aí, né, meu caro Matias, 200 anos de independência da Argentina. Como anunciamos, algumas semanas queríamos fazer um programa especial com uma convidada. Teremos essa convidada, por isso que não estou nem falando o nome dela, porém por um imprevisto, ela não pôde gravar em cima da hora, um imprevisto justificável. Então, a gente acabou dando uma manobrada, daqui a pouco a gente vai explicar para vocês o que a gente fez para vocês. Mas antes o Matias vai contar um pouco, porque ele esteve lá na Argentina, né? Ele estava lá. E antes do Matias começar a falar, se vocês quiserem ouvir bastante sobre a história da Argentina, tem o Fronteiras Invisíveis do Futebol, especial sobre a Argentina, o último que saiu, que a gente até mudou a data para ficar uma semana inteira de Argentina. E aí, como é que foi lá, meu caro Matias? Como anda o clima lá? O clima na Argentina não é dos melhores. Eu não estou falando da meteorologia. Da meteorologia. E isso porque eu estive... É a segunda vez no ano que eu estive na Argentina, e de maio para julho as coisas mudaram para pior, né? Por exemplo, no domingo eu estava acompanhando os dois principais canais da Argentina em termos de política, né? O C5N e o Canal América, cada qual indo para um lado, um mais kirchnerista, outro mais macrista, mas ambos se debruçando na crise econômica pela qual vive a Argentina, né? Acho que a gente já tinha falado aqui no programa anteriormente que o governo emitiu a nota de 500 pesos, isso por conta da inflação. Eu também senti essa inflação de maio para julho. O alfajor estava mais caro. O alfajor estava mais caro, por isso que eu não trouxe nada. Ó a justificativa, Mas índices apontam que até o final do ano a inflação vai chegar a 80%. Foram mais de 2 mil empresas que fecharam de dezembro para cá, 12 mil comércios que fecharam também nesse período, né, da assunção do Macri. Claro que esse número é compartilhado com o governo anterior, mas as medidas que o Macri vem tomando, principalmente o tarifaço, né, que são o aumento de diversos serviços, que foram parar inclusive na justiça, sim, como a gente comentou. E até, por exemplo, no caso do gás no inverno, que tem sido bastante problemático, chegando em alguns casos até um aumento de 400% da conta, né? Então, luz, gás, água, diversos serviços públicos que tinham subsídio, o governo atual cortou, e isso, claro, afeta as famílias mais pobres. Por falar nisso, atualmente são 5 milhões de argentinos que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, são miseráveis. Isso é mais ou menos 1/8 da população argentina. E falando dos festejos, né, propriamente dito, não foi uma cerimônia como se esperava, né? Inclusive o atual presidente cometeu uma gafe, né, citando o espírito dos libertadores, do Congresso de Tucumã, que declararam a independência, dizendo que eles eram angustiados. Isso não pegou bem, inclusive no Twitter subiram a hashtag Angústia las Pelotas. E outra gafe também, que isso a gente já tinha falado aqui anteriormente, mas que ficou bem clara, foi a presença do rei emérito da Espanha no evento. Inclusive o Macri era só sorrisos, né? É como você está no ginásio e tem uma festinha e você convida o cara mais popular da festa. Você está assistindo muito filme americano, Matias. E você fica querendo dar uma moral, né? E inclusive o Max chamou o Fernando de querido rei da Espanha. Enquanto que, por outro lado, não teve a presença de nenhum chefe de Estado do continente, e 2 governadores mandaram os seus vices no lugar.
mas aí fica fácil de entender, que é os casos do Alberto Rodrigues Sá, de São Luís, governador da província de São Luís, já que o seu irmão, o Adolfo, foi candidato derrotado à presidência na eleição passada, e a Alicia Kirchner, governadora de Santa Cruz. O sobrenome é conhecido. Irmã do Néstor. E quando Buenos Aires tem uma catedral muito bonita, né? A Catedral de Buenos Aires é muito bonita. Se você fez alguma visita em algum desses lugares religiosos, você achou alguém enterrando dinheiro ou não? Não achei ninguém enterrando dinheiro, mas é impressionante como o turismo em relação ao Papa Francisco tem ganhado força. Ah, é? Não sabia. Então, tipo, é muito aproveitado isso, né? Inclusive a própria Catedral de Buenos Aires, todos falam, né? Ele esteve aqui rezando missa durante acho que quase 20 anos, enfim. Mas é muito recordado isso a todo tempo. O Papa Francisco já está atingindo uma popularidade tão grande ou maior até do que do próprio Maradona. Como diria aquele filósofo, o Humberto Gessinger, o Papa é pop. O Papa é pop e o Papa Francisco comprova isso. Mas, enfim, mais comentários sobre a sua viagem, meu caro Matias? Porque como foi uma viagem familiar, eu não vou ficar aqui expondo seus causos aqui, né? Então, mais alguma observação que você ache queira compartilhar sobre o clima político de lá? Ou a gente avisa os nossos ouvintes da surpresa que prepararam para eles? Não, podemos passar para os nossos convidados. Para os nossos convidados de ultíssima hora. Aí o que a gente fez, né? Como nós tivemos esse problema, convidei o nosso querido Tanguy, que foi meu professor, e o Daniel, que também foi meu professor, para cada um mandar um áudio depoimento. O Tanguy falando dos desafios da política externa atual argentina, o Daniel falando da atual economia argentina. E então, primeiro, vamos ouvir o Tanguy aí. E só corrigindo um ato falho antes, eu falei de Fernando anteriormente. Fernando VII foi da independência. Fernando, que justamente foi uma câmara o rei João Carlos, que estava lá. Juan Carlos I, que inclusive ele saiu da coroa, tiraram a coroa dele, até por um motivo nada nobre, né? E botaram no filho dele. Eu não ia falar nada, porque eu sou um cara legal. Sim, mas até isso é uma questão que é muito debatida também na Argentina até os dias de hoje, que existiam diversos personagens da história argentina, inclusive o próprio San Martín, que eram fiéis a Fernando VII, mas que em determinado momento viram que a autonomia já estava Não, e se rebelaram porque o Bonaparte colocou o irmão dele no trono, sim, né? Sim. Então também tem isso. Mas então vamos ouvir aí o Tanguy primeiro. Caríssimos Felipe e Matias, queria agradecer mais uma vez o convite de vocês. Para mim é sempre um prazerzão participar do Xadrez Verbal. Vocês sabem que eu sou ouvinte de vocês, sou fã de vocês, adoro, né, os comentários semanais e tal. E eu acho que tem uma contribuição muito grande a dar para todo mundo que se interessa por política internacional e tudo. Vocês sabem que eu sou professor disso e quero dizer que aprendo muitíssimo toda semana com o que vocês comentam, a pauta de vocês, a maneira como vocês abordam os temas. E o Felipe me chamou para falar um pouquinho sobre esses 200 anos da independência da Argentina e sobre a maneira como a Argentina se porta, tanto com relação à sua política externa quanto com relação ao Mercosul. E para isso eu tive que pegar, é inevitável, né? Eu tive que pegar um recorte, né? E que recorte escolher. E já que era para falar sobre Mercosul também, né, entre outras coisas, eu achei que vale a pena voltar um pouquinho para os anos 80, né, e puxar uma linha de atuação de política externa da década de 80 para cá. Eu acho que dá para pegar um retrato bem legal sobre a maneira como a Argentina vem se portando com relação à política externa, tanto na época, né, na década de 80, mas também para traçar um paralelo com a própria política externa do Brasil. Aliás, tem alguns teóricos, não sei se vocês conhecem, já tiveram contato, tudo, mas tem algumas pessoas que estudam política externa que dizem que em diversos momentos não faz muito sentido diferenciar a política externa do Brasil da política externa da Argentina, né? Em diversos momentos dá para te considerar que é quase a mesma coisa. E eu acho que uma visão como essa ela é boa quando ela pode ser testada e quando ela dá certo. E basta a gente ver que
de um ano para cá a gente teve mudança de governo tanto no Brasil quanto na Argentina, né? Na Argentina por meio de eleições, no Brasil por meio da abertura de um processo de impeachment, mas a característica dos presidentes que saíram era mais ou menos parecida. Eram presidentes que se diziam progressistas, se diziam mais voltados para a esquerda, apesar de as práticas poderem ser questionadas muitas vezes e tal. E os presidentes que entraram, tanto o Macri na Argentina quanto o Temer no Brasil, são presidentes que adotam uma retórica pró-mercado. Então, até mesmo quando a gente olha para o momento atual, a gente consegue perceber isso. E isso facilita muito entender a Argentina, né? A gente consegue ter uma grande empatia pela Argentina. A gente olha para a Argentina e a gente reconhece um pouco do próprio Brasil, né? O Brasil, ele olha para a Argentina e encontra nela quase que um espelho. Mas, voltando aí para a década de 80, o que a gente vai perceber é que, durante os anos 80, a Argentina ela tinha um desafio muito parecido com o brasileiro, que era o desafio de promover uma abertura que fosse minimamente crível. Em 85, quando o Sarney assume, o grande problema pelo qual o Brasil passa é que a gente tem um governo civil, ótimo, esse é um bom sinal, então acabou o ciclo militar, mas quem é o presidente civil? Né? É o Sarney. O Sarney, que era um cara que não tinha sido eleito, ele tinha sido Tancredo Neves, que morreu. O Sarney que vai assumir, e o mundo inteiro olha para o Sarney e fala assim, não é possível que essa seja a abertura que vocês estão promovendo. O Sarney era um cara próximo aos militares. E a Argentina ela passa por um problema similar, que assume o Raul Alfonsin, em 83, um pouquinho antes, e ele tinha como grande trabalho tentar mostrar que governos civis podem ser moderados também. Se a gente for olhar para a história um pouquinho antes, a gente vai lembrar que o último governo civil da Argentina tinha sido a Isabelita Perón, que tinha sido, em diversos aspectos, mais radical, inclusive, do que os próprios militares. Então, os dois países encontram na aproximação bilateral um atalho. Se na década de 80 os dois quase entraram em guerra, né? A gente pode lembrar das tensões envolvendo Itaipu e Corpus, né? A questão das hidrelétricas, então o Brasil querendo fazer Itaipu, a Argentina dizendo que se o Brasil fizesse Itaipu, ia represar a água do Rio Paraná, e a água do Rio Paraná não seria suficiente para a Argentina poder fazer um complexo hidrelétrico, né? Abaixo do rio, né? Jusante do rio. Então, tudo isso gera uma tensão tão grande que na década de 80, quando a gente se aproxima, é um sinal de que, olha, a gente realmente está disposto. A gente realmente quer se aproximar. Então a década de 80 ela é uma década que a gente pode considerar que é quase, principalmente a segunda metade, a partir da ascensão do Sarney, que ele vai conviver com o Raul Alfonsin, é quase uma década de lua de mel. Brasil e Argentina se redescobrem. Não é um momento inédito. A gente já tinha tido outros momentos na história em que Brasil e Argentina tinham se aproximado muito, mas o Brasil se torna, de fato, uma grande prioridade para a Argentina e vice-versa. É a ideia de que a própria inserção dos dois no mundo ela deveria se dar em conjunto. E, não por acaso, dessa lua de mel nasce o filhote dos dois, que é o Mercosul. Mas tem Paraguai e Uruguai. Paraguai e Uruguai são os agregados, né? Mas o Mercosul ele é, na prática, um projeto brasileiro e argentino. E a gente consegue perceber claramente que na década de 90, ao longo dos anos 90, o Mercosul ele tinha uma característica muito própria, que era um fortíssimo viés liberal. Era a ideia de que quanto mais comércio a gente fizer melhor, quanto mais abertura a gente conseguir promover melhor, é a ideia de atração de investimentos, então a ideia é comércio, 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 comércio. Mas a Argentina nesse momento ela começa a ver uma certa crise de identidade, que por meio do seu liberalismo, ela acredita muito na aproximação com o Brasil, por acreditar que tendo um compromisso desse montante, né, a criação de um bloco com o Brasil, isso criaria muita credibilidade para a Argentina e, portanto, ela conseguiria se inserir melhor no mundo. Mas, ao mesmo tempo, esse liberalismo também fazia com que a Argentina acreditasse muito numa aproximação dos Estados Unidos. A aproximação dos Estados Unidos é a síntese do pensamento liberal. Você tem que se aproximar daquele Estado que faz mais comércio no mundo, aquele Estado que oferece maiores oportunidades de abertura. E isso acabou fazendo com que a Argentina, portanto, principalmente a partir de 89, né, quem assume a presidência da Argentina é o Menem. E o Menem ele tem uma visão muito clara de que o Brasil é sim uma prioridade, mas os Estados Unidos são uma prioridade maior ainda. Alguns nomes são dados para esse período, né? Tem algumas pessoas que falam sobre esse período como a ideia do realismo periférico. Né? Realismo periférico no sentido de que a Argentina ela tem que cair na real de que ela não é uma superpotência. Você imagina como isso é duro para a Argentina admitir, mas ela não é uma superpotência, então ela tem que ser realista, e ela tem que se colocar na periferia, se aproximando daquele Estado que tivesse condições de oferecer maior quantidade de vantagens para eles. Então, essa é a primeira ideia, né, primeiro
termo que é utilizado, e outra ideia da aquiescência pragmática. Eu acho que diz muito também, né? A Argentina ela terá que aquecer, ela terá que aceitar muita coisa vinda dos Estados Unidos, desde que não comprometa diretamente os objetivos argentinos. Ok. O problema é que isso começa a gerar um certo incômodo no próprio Brasil. Afinal de contas, em alguns momentos, os objetivos se chocam. Um momento que eu acho que é muito sintomático para esse período é quando a Argentina pede, por exemplo, para ingressar na OTAN. E isso é sério. A Argentina realmente ela acredita que é possível fazer parte da organização do Tratado Atlântico Norte. E aí, o Clinton recebe esse pedido, fica meio constrangido, né? Há quem diga que ele chorou de tanto rir do pedido da Argentina, mas é a ideia de que isso dá uma demonstração claríssima de que os objetivos do Brasil e da Argentina não poderiam estar mais distantes uns dos outros. Estão muito longe um do outro. Então o Brasil, enquanto ele pensa numa desmilitarização, quanto mais estabilidade melhor, a Argentina está pensando em entrar na maior aliança militar do mundo. A Argentina dá um claríssimo apoio, por exemplo, às negociações da ALCA. O Brasil ele é cauteloso com relação à ALCA. Mesmo durante o governo FHC, a posição brasileira é de que, beleza, a ALCA é um projeto legal, se alguma coisa boa aparecer, beleza, a gente participa, mas senão não, senão a gente está fora, senão a gente não vai entrar. E a Argentina ela entra nas negociações da ALCA de cabeça, ela realmente quer que as negociações da ALCA deem certo. E aí é a tragédia anunciada. O que vai acontecer é que em 1999 o Brasil desvaloriza sua moeda. A Argentina não podia desvalorizar sua moeda porque tinha uma previsão constitucional, que aliás é uma das partes mais geniais, brilhantes da história da Argentina. A Argentina tinha colocado na sua Constituição, por meio do Plano Cavalo, na década de 90, aliás, um outro indício desse liberalismo exacerbado pelo qual a Argentina passa. A Argentina tinha colocado, portanto, na sua Constituição a ideia de que era um dever constitucional manter a paridade entre peso e dólar. Então a Argentina não podia desvalorizar sua moeda. Na hora que o Brasil desvaloriza sua moeda, portanto, a Argentina ela não tem a mesma alternativa. Ela não pode desvalorizar sua moeda porque existe uma previsão constitucional para tal. Então o Brasil ganha muita competitividade, a Argentina perde competitividade, a indústria argentina começa a quebrar e a Argentina, portanto, vai entrar numa crise sem precedentes. E olha que a Argentina também é boa com crises, ela está acostumada com crise, né? Tem muita gente que diz que em 200 anos a Argentina passou cerca de 190 em crise. A Argentina tem crises constantes. Enquanto ela não está em crise, ela está preparando a próxima crise. Então, a Argentina passa por uma crise gravíssima entre 99 e 2003. Se a gente for pegar ali o ano de 2001, é um dos anos mais surreais de um país, né? Foi o período no qual a Argentina chegou a ter um presidente por semana. Entrava o presidente, renunciava, entrava outro, renunciava, entrava outro, renunciava. A época dos panelaços. Então a situação argentina, de fato, muito grave, muito complicada. E quem vai tentar tirar a Argentina desse lodeiro serão os Kirchner, né? Então, tanto Néstor Kirchner com o mandato, depois dos 2 mandatos da sua esposa, Cristina Kirchner. Nesse meio do caminho, o próprio Néstor Kirchner morre, tá? Ele falece em 2010, se eu não me engano. E, nesse momento, o Kirchner, o que ele vai fazer é buscar uma aproximação àqueles governos que se posicionam mais à esquerda na região. Então, terá uma aproximação sensacional com Lula. Aliás, mais uma vez, né? Entra um governo de centro-esquerda na Argentina e entra um governo de centro-esquerda no Brasil no mesmo ano. Olha como é que a movimentação ela acontece quase de forma simultânea. Então o Kirchner se aproxima muito do Lula, se aproxima muito do Chávez. Vai ser um momento no qual o Mercosul ele vai deixar de ser um projeto somente comercial, liberal, e vai começar a ter uma abordagem bastante voltada para questões sociais. Tá? Então a criação de projetos sociais na região, a criação de uma retórica sul-sul, uma retórica terceiro-mundista muito parecida com a brasileira, mas também é importante a gente não confundir isso com uma relação de amor eterno com o Brasil. Por mais que sim, os governos dos Kirchner, nesse período, tenham alimentado uma simpatia com relação ao Brasil, não dá para dizer que é uma relação de amor absoluto. Na verdade, é uma relação de amor e ódio. Só para sintetizar aqui uma coisa simbólica, né, caríssimos Felipe e Matias, ao longo desse período, a Argentina, na verdade, ela tem uma certa tradição que toda vez que um governo começa, você tem meio que uma sinalização de quem é a figura histórica que vai te representar. E, durante muito tempo, quem vinha sendo o grande ícone, né, entre os presidentes antigos da Argentina vinha sendo o general Roca.
O General Roca, só para lembrar vocês, foi o primeiro presidente argentino, por exemplo, que visitou o Brasil. Ele teve 2 mandatos, né? Um entre 1880 e 86 e o outro entre 1898 e 1904, né? Sempre mandatos de 6 anos. Ele foi o primeiro presidente a visitar o Brasil, tá? No ano de 1899. E era um cara que acreditava muito na aproximação com o Brasil. Era um cara que acreditava que a Argentina só seria forte se aproximando do Brasil. E ao longo do governo da Cristina Kirchner, por exemplo, começou a haver uma certa movimentação, ainda que velada, de começar a restaurar a imagem de ninguém mais, ninguém menos que o Manuel Rosas. Tá? Então, quando a gente pensa no Rosas, a gente vai lembrar das guerras do século XIX. A gente está falando sobre, inclusive, a intervenção que o próprio Brasil fez na Argentina, ali nos anos 1851 e 52. Foi o cara que, teoricamente, resistiu ao Império do Brasil. Então, isso reflete o fato de que a Argentina, nesse período, ela tem, sim, uma certa vocação de aproximação ao Brasil. Então, ela acredita que a aproximação ao Brasil insere a Argentina de forma melhor no cenário internacional, mas também tem uma certa lógica de que resistir ao Brasil é preciso, é necessário. A Argentina ela não consegue fazer uma inserção melhor se o Brasil for tão forte assim. Então, ao longo desse período, a Argentina, por exemplo, ela se manifesta diversas vezes com medidas também protecionistas. A Argentina ela vai manter uma série de defesas, né, por exemplo, com o aumento da burocratização, e que impedem que a relação entre o Brasil e a Argentina ela seja uma relação absolutamente estável. O que, aliás, cria, inclusive, na própria política externa brasileira, a ideia da chamada paciência estratégica. Né? Então, Brasil e Argentina tem uma relação ali que é muito importante, muito significativa para o Brasil, mas que o Brasil ele tem que ter uma certa paciência com a Argentina, porque não é tão simples assim. E num desses golpes da história, a gente vai ter, exatamente esse ano, como eu já mencionei para vocês, uma outra mudança de governo. Tá? Uma mudança de governo que vem exatamente na Argentina, né, que vem exatamente para criticar o governo anterior, que é um governo do Macri que é absolutamente pró-mercado. E que vai criticar várias ações que os Kirchner tinham assumido anteriormente. Uma das grandes polêmicas, das grandes brigas dos Kirchner, né, principalmente durante o governo da Cristina Kirchner, foi o conflito, por exemplo, com os fundos abutres. Então, a renegociação da dívida foi mal feita, a Argentina está sendo roubada, e isso impede, inclusive, que a Argentina pague as suas dívidas. Existe um processo em Nova York para tentar resolver a questão, e a Cristina Kirchner endureceu. O Maurício Macri vem exatamente para dizer que, olha, não é assim que se lida. Você tem que ser mais diplomático, você tem que conseguir negociar, você tem que conseguir mostrar que a Argentina ela pode ser mais atraente, e exatamente o momento no qual o Temer assume também. Então, nesse momento, existe uma mudança na própria inserção argentina no mundo, no sentido de buscar uma reaproximação aos Estados Unidos. Nós vamos negociar com os fundos abutres, que a maior parte deles está exatamente nos Estados Unidos. Nós vamos buscar uma aproximação à União Europeia, que conheceu um grande afastamento argentino, né, durante o governo dos Kirchner. Então, ao longo já desse início do governo Macri, a Argentina vem falando constantemente sobre a necessidade de fechar finalmente aquele acordo entre Mercosul e União Europeia. É necessário, tem que ter, tem que fechar, tem que acelerar. Quanto mais rápido fechar, melhor. E ao longo desse período, o Macri também vem falando constantemente, assim como o Temer, percebe que a sintonia é perfeita, na necessidade de ficar de olho na Venezuela. A Venezuela, percebemos que foi um dos pontos mais polêmicos, tanto da política externa do Lula, posteriormente da Dilma também, quanto dos Kirchner. A lógica é muito parecida. Né? Aliás, os simbolismos aqui, eles vão além, né? De pensar no Néstor Kirchner fazendo uma sucessora mulher, que é a mulher dele, e o Lula fazendo uma sucessora mulher também, que mantém os preceitos da política externa. Enfim, daria para fazer um estudo grande sobre isso, né? Da quantidade de sintonias que nós temos entre a história do Brasil e a história da Argentina, como é que a retórica é muito parecida, né? A dinâmica é muito parecida. Mas ao longo desse período, o Macri vem falando muito da necessidade de reformar o Mercosul. O Mercosul ele tem que ser mais liberal, mais aberto, tem que se aproximar mais da Aliança do Pacífico. Então vem trazendo uma sinalização fantástica com relação aos Estados Unidos, com relação à Europa. Foi um presente que foi muito bem recebido, por exemplo, em Davos. Então ele foi para Davos, foi muito bem recebido lá, muito bem vista a participação dele. E ao longo desse período, o que vem marcando mais, vem sendo uma grande marca do governo do Macri, é exatamente a pressão para que a Venezuela finalmente seja investigada com relação à sua violação à democracia. A gente tem que lembrar que em 2012, por exemplo, o Paraguai foi suspenso porque teve um processo de impeachment que, segundo o Mercosul, aconteceu de forma rápida demais.
E o grande questionamento agora, que as coisas estão virando, né? Então você deixa de ter governos mais de centro-esquerda para ter governos mais de centro-direita, é a ideia de que talvez a questão paraguaia ela nem fosse tão grave quanto é a situação venezuelana hoje. Então, nesse momento, a gente tem mais uma vez uma grande sintonia, no momento em que o Brasil vem dando claríssimas sinalizações de que não quer mais uma aproximação tão sul-sul assim. Esse é exatamente o discurso do Serra. As relações sul-sul elas têm que ser repensadas, elas têm que existir, mas elas têm que ser repensadas. E uma grande aproximação aos Estados Unidos, à Europa e tal. E a Argentina vem passando exatamente pelo mesmo momento. Então, pensar na política externa argentina, para a gente aqui do Brasil, é relativamente fácil. E pensar no futuro do Mercosul vai ser um trabalho difícil. Principalmente porque aquilo que vinha sendo feito desde 2003 estava mais ou menos consolidado. Claro que o Mercosul continua tendo uma série de problemas, aliás, talvez mais problemas do que soluções, mas, de qualquer maneira, repensar o Mercosul a partir de agora vai dar um trabalho grande, principalmente porque significa, em grande parte, voltar para um corolário liberal que estava impresso lá na década de 90. O objetivo dos governos atuais é exatamente retomar essa linha de atuação do Mercosul e a gente tem que ver qual vai ser a aplicação disso a partir de agora. Mais uma vez eu queria agradecer pela oportunidade de falar, falo sempre mais do que deveria, pro Matias e pro Felipe. De novo, tem muito a agradecer pela participação, muito a agradecer pela contribuição que vocês dão para a disseminação dos temas. Queria convidar também o pessoal para conhecer a plataforma que eu e o professor Daniel Souza criamos, que é o Petit Jornal. Então, nosso objetivo é fazer atualizações diárias, né? São dropzinhos, né? Áudiozinhos de no máximo 5 minutos sobre os temas cotidianos, e eu tenho certeza que vai agregar bastante também, assim como o Xadrez Verbal, que eu recomendo para absolutamente todo mundo que eu conheço. Um abraço e até a próxima. Agora que a gente ouviu o Tanguy falando da política externa, vamos ouvir o professor Daniel, que também já esteve aqui 2 vezes, os dois muito solícitos, como eu disse, agradeço profundamente porque aceitaram o convite muito em cima da hora, falando da economia dos nossos vizinhos. Olá, Felipe. Olá, Matias. Olá, ouvintes do Xadrez Verbal. É mais uma vez um grande prazer participar do programa de vocês, ainda mais esse programa especial, comemorativo, dos 200 anos de independência da Argentina, do nosso país vizinho, do nosso país irmão. A mim cabe hoje falar um pouco aqui sobre a economia argentina, né? A quantas anda a economia argentina, como o governo Macri está lidando com as questões econômicas, quais são as expectativas por lá. Mas antes de falar do governo Macri propriamente dito, deixa eu falar um pouquinho sobre o passado recente da Argentina. Não tem jeito. Uma série de elementos, uma série de fatos condiciona a economia argentina no atual momento, tem uma influência muito forte sobre o cenário macroeconômico e sobre as decisões que têm sido tomadas. Se a gente olhar concretamente, a Argentina ainda não se recuperou totalmente da crise de 2001. Isso mesmo. Aquela crise lá atrás do então presidente Fernando de la Rúa. Naquele momento, a Argentina teve uma quebra no seu balanço de pagamentos. A quebra do balanço de pagamentos acontece quando um país não consegue mais gerar dólares em quantidade suficiente para honrar os seus compromissos externos. A Argentina não tinha mais dólares em suas reservas, não conseguia gerar dólares para honrar seus compromissos externos e acabou sendo obrigada a suspender o pagamento da dívida externa em dezembro de 2001. Mas por que a Argentina quebrou em dezembro de 2001? Por que as contas externas argentinas quebraram em dezembro de 2001? Nós temos que fazer referência ao governo Menem e, mais especificamente, ao plano do então ministro da Economia, o poderoso ministro da Economia, Domingo Cavallo. O Cavallo implementou uma série de medidas, mas a medida mais relevante do ponto de vista negativo acabou sendo a conversibilidade plena da moeda argentina. Conversibilidade plena significa basicamente 3 coisas. Primeiro, a taxa de câmbio seria fixa 1:1, e aliás fixa em lei. O Banco Central argentino não teria poder para alterar a taxa de câmbio se considerasse necessário, se considerasse oportuno. Segundo, você podia utilizar dólares para efetuar pagamentos no dia a dia. Você podia utilizar o dólar como moeda franca, você podia pagar uma conta no restaurante com dólares, que aliás, como pode fazer até hoje. E em terceiro lugar, você podia efetuar depósitos em dólares.
Segundo o então ministro Cavallo, a economia argentina tinha que se preparar para a avalanche de dólares que receberia. Afinal, por que um investidor ele aplicaria recursos em qualquer outro país que não fosse a Argentina? A Argentina que oferecia a oportunidade de você efetuar pagamentos em dólar, a Argentina que te oferecia a oportunidade de ter contas em dólar, a Argentina que te oferecia a proteção de um câmbio fixo e fixo em lei. Ou seja, nós não vamos mudar a taxa de câmbio, não vai ter surpresa, você vai investir na Argentina e vai ganhar o seu dinheiro. Na prática não foi bem assim, né? Ao longo dos sucessivos anos, a Argentina foi perdendo cada vez mais competitividade e tendo cada vez mais dificuldade de gerar dólares em quantidade suficiente para honrar os seus compromissos externos. Afinal, com uma taxa de câmbio fixa em 1:1, o que acaba acontecendo é que a Argentina vai perder competitividade. Vai perder competitividade porque a inflação na Argentina é maior do que a inflação nos Estados Unidos. Quer dizer, a cada ano, como o preço na Argentina é em dólares, você vai ter uma produção mais cara, uma produção mais custosa, o que diminui a competitividade do país. A diminuição da competitividade do país significa menores exportações e maiores importações. Então, mais cedo ou mais tarde, a Argentina não conseguiria mais gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos. E esse momento veio em 2001. Em 2001, o governo argentino suspendeu o pagamento da dívida externa. A Argentina, infelizmente, assim como o Brasil, ela depende do investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro é um elemento importante para o financiamento, é um elemento importante para acelerar crescimento, para gerar produção, para gerar emprego, para aumentar o crescimento. E claro que se você entra em litígio com os credores externos, atrair investimento estrangeiro fica mais difícil. Tanto que o então presidente Kirchner, Néstor Kirchner, teve que renegociar a dívida externa para tentar restabelecer algum grau de normalidade com os investidores estrangeiros. A proposta do Kirchner, em 2005, foi a seguinte: olha, eu tenho condições de pagar 35 centavos por cada dólar. Ou seja, vamos fazer o seguinte, eu devo $1, pago 35 centavos, topa? 93% dos credores da dívida argentina disseram sim, topo, aceito. Melhor receber 35 centavos do que nada, e eu vejo que 35 centavos é o máximo que você tem condições de pagar. 7% dos credores da dívida argentina disseram não topo, vou para a justiça. E, aliás, vou para a justiça de Nova York. Por que a justiça de Nova York? Porque os títulos da dívida externa argentina haviam sido emitidos e comercializados nessa cidade estadunidense. Então, o foro de discussão, o foro de controvérsia era a cidade de Nova York. Claro que você talvez tenha acompanhado o desfecho recente dessa história. O desfecho recente foi o ano de 2014, quando um juiz octogenário acabou decidindo que, olha, se você deve $1, paga $1. Os outros 93% dos credores da dívida argentina tinham uma cláusula que era a seguinte: olha, se você pagar $1 para essa galera que não aceitou, vai ter que pagar $1 para mim também. E imediatamente eles acabaram disparando esse dispositivo. Cristina Kirchner, em 2014, diante da necessidade de pagar a integralidade da dívida externa, suspendeu integralmente o pagamento da dívida externa. Então, eu não tenho condições de pagar a todos, eu não tenho reservas para isso, o pagamento da dívida externa está suspenso. Antes de entrar no governo Macri, eu quero fazer apenas 2 referências passadas, que são muito importantes, porque acabam estando centralmente relacionadas a medidas que ele está implementando no atual momento. Uma delas é a intervenção que o governo Néstor Kirchner fez no IDEC em 2007. O IDEC é o equivalente brasileiro ao IBGE. Né? De 2007 em diante, começaram a surgir denúncias de que o IDEC estava sofrendo com intervenção política e que os dados estatísticos estavam sendo falsificados. A perda de credibilidade do IDEC foi tão grande, que o governo argentino recebeu uma moção de censura inédita do Fundo Monetário Internacional no ano de 2013, pela falta de transparência dos dados estatísticos e macroeconômicos. E um segundo elemento que eu quero destacar é o controle cambial que foi estabelecido pelo governo Cristina Kirchner em 2011. Em 2011, a economia argentina estava com dificuldade de gerar dólares em quantidade suficiente para honrar os seus compromissos externos, e o governo
da Cristina resolveu estabelecer o controle cambial, ou seja, estabelecer limites para a compra de moeda estrangeira, estabelecer limites para as importações e assim por diante. Isso começou a criar alguns problemas, alguns desconfortos, afinal, os investidores estrangeiros se sentem desestimulados a aplicar recursos no país. Eu não sei se eu vou conseguir levantar dólares para tirar o meu investimento da Argentina, se for o meu desejo. E também os importadores argentinos começam a enfrentar dificuldades. Afinal, como é que eles vão pagar pelas suas importações se eles têm dificuldade para comprar dólares, têm limites para comprar dólares? Então, esse é um pouco do antecedente, ou dos antecedentes, que acabam condicionando o governo do novo presidente Macri. O Macri assume dentro de uma situação econômica delicada, né, um déficit público de quase 8%, uma economia com dificuldades para crescer e uma inflação em expansão. O Macri significa uma mudança, né, uma inflexão em relação à política econômica dos Kirchner. Ele entra com uma proposta claramente mais liberal, uma proposta de tentar resolver a crise argentina através de uma série de flexibilizações. Vamos a elas, vamos às mais importantes. Uma das primeiras medidas que o governo Macri implementou foi revogar o controle cambial, ou seja, dar liberdade para as pessoas adquirirem moeda estrangeira, adquirirem dólares. É claro que, como tinha uma demanda reprimida muito forte por dólares, no momento em que ele liberou o acesso à moeda estrangeira, a taxa de câmbio disparou de algo em torno de 9 pesos e 50 para mais de 15. Agora ela recuou um pouquinho e está na casa de 14. Então você teve uma disparada do dólar na Argentina. O governo Macri argumentou que isso era importante, que era necessário, porque a flexibilização cambial ela voltaria a atrair investimento estrangeiro e, ao mesmo tempo, a flexibilização cambial reestabeleceria a normalidade no comércio exterior, o que seria fundamental para que a Argentina pudesse buscar novos parceiros comerciais que pudessem dinamizar a economia argentina e contribuir para uma recuperação do crescimento. Um outro elemento importante foi o Macri atuou diretamente e logo no início do seu governo sobre o IDEC, aquele que eu disse que sofreu intervenção e recebeu até uma moção de repúdio, de censura do Fundo Monetário Internacional. O Macri mandou o IDEC recalcular a inflação e o PIB de todos os anos do governo Kirchner, tanto de Néstor Kirchner quanto de Cristina Kirchner. E você tem uma divergência muito clara. De uma maneira geral, o crescimento recalculado pelo IDEC é menor e a inflação é maior, o que gerou muita confusão e muito debate na Argentina recentemente. Segundo o Macri, o IDEC precisa recuperar sua credibilidade. Ninguém consegue realizar investimentos, ninguém consegue ter uma previsibilidade mínima se não houver realmente dados estatísticos confiáveis para que você possa tomar a sua decisão. Além disso, uma outra medida recentemente implementada pelo governo Macri que está dando o que falar foi o tarifaço. O tarifaço em energia elétrica, em gás, em água, que recentemente foi aprovado. A gente está falando de um tarifaço, a gente está falando de reajustes de tarifas que tem oscilado entre 200% e 2.000%. Tá? Em algumas regiões da Patagônia, o reajuste chegou a 2.000%. É claro que o impacto sobre a inflação de uma medida como essa é absolutamente brutal. É absolutamente brutal o impacto sobre a inflação, em particular o impacto sobre os mais pobres, que acabam tendo uma situação social mais delicada. O governo Macri se defende dizendo, olha, eu estou apenas recolocando as tarifas no lugar correto. Eu estou apenas reestabelecendo o equilíbrio nesses mercados. O fato é que, independentemente da correção de tentar colocar as tarifas no lugar correto, talvez o governo Macri devesse ter feito isso de maneira mais gradativa. Né? Tanto é verdade que os reajustes, o tarifaço, tem sido questionado judicialmente, dizendo que você não pode simplesmente reajustar em 2.000%, ou seja, se o governo anterior represou algumas tarifas, vai devagar, quer dizer, vai me passando essa conta aos poucos, eu não tenho como absorver esse reajuste todo de uma vez. Então, a gente está falando de um governo Macri que claramente pratica uma flexibilização.
Uma outra área que o governo Macri também está atuando é na flexibilização do comércio exterior. Está facilitando as importações, está tentando fazer com que a Argentina ela possa se integrar melhor à comunidade internacional, que a Argentina possa ter uma corrente de comércio mais significativa e mais intensa. Além da questão comercial, o governo Macri recentemente conseguiu aprovar, junto ao Congresso argentino, uma anistia para aqueles que quiserem trazer dólares de volta para o país. O objetivo do governo é muito claro, é trazer dólares e tentar dessa forma reequilibrar o balanço de pagamentos da Argentina com maior facilidade. Além disso, se você trouxer esses dólares de volta, você tem a capacidade de arrecadar impostos sobre essa renda que foi evadida, que foi enviada para o exterior, sem informações corretas ao governo argentino. Lembro a vocês que a Argentina tem uma relação com dólares bastante próxima, o cidadão argentino médio, né? Os argentinos, segundo dados e estimativas do próprio Banco Central argentino, os argentinos têm algo em torno de 200 bilhões de dólares guardados em casa. Para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, as reservas internacionais argentinas nos últimos anos oscilaram entre 40 e 50 bi. Ou seja, os argentinos guardam dólares em casa com o objetivo de se proteger das oscilações da economia e tentar preservar o seu poder de compra em momentos de turbulência. Gente, é bastante claro que o desempenho do governo Macri nesse início tem sido frustrante. Afinal, o governo Macri tem apresentado uma taxa de crescimento ruim, né? O crescimento ele foi de 0,5% em relação ao ano anterior, no primeiro trimestre de 2016, mas as expectativas mais atuais de crescimento ainda são de um recuo do PIB argentino para 2016 de 0,9%. Além disso, a inflação na Argentina, segundo estimativas de alguns analistas, deve ficar em torno de 50% esse ano. Quer dizer, estamos falando de um governo que se coloca como colocando ordem na casa, eu estou fazendo realmente a limpeza que eu precisaria fazer, eu estou querendo fazer as pazes com os investidores estrangeiros, eu quero atrair recursos para a Argentina, eu quero restabelecer o fluxo de comércio para que a economia argentina possa se recuperar, mas me parece que as medidas estão tardando mais a surtir efeito do que efetivamente se esperava. Além disso, uma certa assertividade do governo argentino, às vezes até uma certa agressividade em relação a algumas medidas, tem gerado resistência, o que é absolutamente natural, tem gerado tensões sociais, o que é absolutamente natural, e isso pode, sem dúvida nenhuma, dificultar as medidas e as reformas que o governo argentino se propõe a fazer. Pode dar certo? Pode. Tá? Efetivamente, a inflação pode voltar a baixar se os preços voltarem a circular num patamar de equilíbrio, o investimento estrangeiro pode voltar a acontecer, alavancando o crescimento argentino, o fluxo de comércio também pode ser restabelecido e pode, com isso, contribuir para a recuperação do crescimento argentino, mas acho que ainda é um pouco cedo para avaliar o governo Macri. Algumas medidas são corretas, estão na direção correta, mas me parece que o modo de atuação do governo Macri está sendo um pouco questionável. O excesso de assertividade, o excesso de agressividade em algumas medidas e até um pouco falta de negociação com os diferentes segmentos da sociedade argentina que facilitariam a implantação e facilitariam a realização de tais medidas. Gente, agradeço muito uma vez mais um convite. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Para fechar, os dois estão com uma iniciativa muito legal também, um audioblog, por assim dizer, o Petit Jornal, que acho que eles gostaram da brincadeira aqui, entendeu? E aí eles agora querem concorrer, entendeu? Abriram concorrência. Abriram, entendeu? Tamo de olho aí, viu, o Tanguy e Daniel. Mas, falando sério, uma iniciativa muito interessante, com áudios diários comentando questões de economia, de política internacional. Obviamente, recomendo, até porque, como eu disse, fui aluno do Tanguy, ele é um cara de juízo também, apesar de vascaíno, mas também tá aí a recomendação da concorrência, né? Vocês dois aí,
nem avisaram nada. E finalmente a ideia era ter chamado também a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos para falar das questões de direitos humanos na Argentina, os processos contra os militares da ditadura. A ideia também era chamar a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos para falar de direitos humanos na Argentina, a questão do processo contra os militares do antigo governo, porém, felizmente ela não pôde, porque ela está fazendo um curso, está muito atarefada, mas está aí a intimação que ela vai voltar aqui também, quando ela voltar já vai ser a terceira vez, porque ela e o Daniel tem 2 participações cada, agora 3 o Daniel, né? Então o Daniel tá com 3, o Tanguy com 2, a Ana Luísa com 2, e então fechando aí os 200 anos de Argentina, é isso. Vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última terça-feira, dia 12 de julho. Tribunal de Haia dá parecer favorável às Filipinas em disputa territorial com a China. Então, esse é outro dos assuntos que podia ser dos blocos principais, certamente vai voltar. A gente teve um programa cujo assunto principal foi a disputa no Mar da China, mas as Filipinas pediu um parecer à Corte, ao Tribunal Permanente de Arbitragem em Haia, que emitiu o seu parecer sobre a posse de diversas ilhotas no Mar do Sul da China, com as Filipinas alegando que fazem parte de sua zona econômica exclusiva. Uma coisa muito importante, o Tribunal Permanente de Arbitragem, ele fornece um parecer consultivo, não é um documento vinculante, ou seja, a China não está obrigada pelo direito internacional a cumprir, tanto que já disse que não vai cumprir e que considera que as Filipinas desrespeitaram a China ao procurar esse caminho de forma unilateral e arbitrária. Porém, a questão são ilhas que, além de representar a zona econômica exclusiva, que a China alega que são parte de sua história, parte do seu território por propriedade histórica, são disputadas por outros países da região e, principalmente, a China tem construído ilhas artificiais, tem aumentado essas ilhotas para aguentar ter bases de aviões, pistas de pouso, esse tipo de coisa. Obviamente uma presença militar no sul da China, que é uma zona reivindicada por Vietnã, Filipinas, Indonésia, China. É uma fronteira extremamente problemática, embora seja uma fronteira, com perdão do trocadilho, uma fronteira invisível, já que estamos falando ali do mar. Mas o parecer do Tribunal Permanente de Arbitragem deu razão ao governo filipino contra a China. Vamos ver no que nisso vai dar, porque a China, além de dizer que não vai cumprir, também já aumentou a presença militar na região. E só para constar, meu caro Matias, aproveitando que estamos aqui no Giro de Notícias, depois a gente vai citar isso novamente, muitos ouvintes nossos estão mandando aqui a notícia. Parece que estamos tendo um golpe de Estado em Istambul enquanto gravamos. Parece que desandou o babaganuxa ali. A primeira notícia era de que ouviram tiroteios, de que as pontes sobre o Bósforo foram fechadas, mas já estamos com tanques na rua, foram ouvidos aviões militares e as redes sociais no país foram bloqueadas. Vamos falar disso mais pro fim do programa, mas toca o barco. Em debate inédito, candidatos a secretário-geral da ONU defendem mudanças na organização. Pela primeira vez nós tivemos os candidatos a secretário-geral fazendo um debate pelo posto. O voto vai ser pelo Twitter? Não sei, acho que é por hashtag, acho que vai ser por Twitter usando hashtag. Sim. Hashtag 1, hashtag 2, hashtag fora todos, para quem quiser votar nulo. Foram 5 candidatos, sendo desses 5, 3 mulheres, inclusive 2 das favoritas são mulheres. As 2 principais favoritas são a Vesna Putic, a ex-vice-primeira-ministra da Croácia, e a Ellen Clark, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia. Também participaram a Cristina Figueres, da Costa Rica, ex-secretária executiva da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, o Antônio Guterres, de Portugal, ex-alto comissário da ONU para Refugiados, a Susana Malcorra também participou. Volta, porque foi muito mais que 5. Em debate inédito, candidatos a secretário-geral da ONU defendem mudanças na organização. Foram ao todo 10 candidatos debatendo na ONU, inclusive o debate foi televisionado pela ONU TV. O voto é pelo Twitter? O voto acho que é por hashtag. Se você quiser votar nulo, você põe hashtag fora todos. A favorita, pelo menos nas especulações, é a Ellen Clark, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia.
Inclusive um abraço para minha querida amiga Patrícia. Infelizmente, eu sei escrever, mas não sei pronunciar o sobrenome dela, sobrenome armênio, mas ela está lá na ONU e presenciou o debate, estava lá. Então tá aí, vamos ver como será o restante das eleições, quem será o escolhido, eventuais sinais disso, mas um pouco mais de transparência aí nessa escolha. Também no dia 13 de julho, líder do PCOE diz que partido não vai apoiar Rajoy para formar governo na Espanha. Eu falo Rajoy porque eu sou humilde, entendeu? Eu falo pronúncia brasileirada, tô nem aí. Beleza. Entendeu? Eu sou Aldo Rebelo Tim. Mas, agora falando sério, né? O Pedro Sánchez, líder do PSOE, que é como se fosse, entre aspas, o PT da Espanha, né? O partido do centro-esquerda, diz que o partido não vai apoiar o Rajoy do PP, que é como se fosse o partido do centro-direita da Espanha, a formar uma coalizão. Como o PP daqui. Não, o PP daqui tá mais ao fundo. Mas, ou seja, tudo indica que a Espanha vai continuar no impasse, né? Porque nós tivemos novas eleições para o parlamento recentemente. Por quê? Porque em 6 meses, depois das eleições anteriores, não se conseguiu formar um gabinete de maioria. Porque hoje nós temos 4 forças na Espanha. Os 2 partidos tradicionais, que acabamos de mencionar, mais o Podemos à esquerda e os Ciudadanos à direita. Então tudo indica que esse impasse, depois de 2 eleições em 6 meses, vai continuar na Espanha. Notícia de hoje. Pelo Twitter, Trump anuncia Mike Pence como vice em sua chapa. O Mike Pence, que é governador de Indiana, ele é um líder evangélico, ele apoiou o Ted Cruz na campanha, porém disse que não, durante a própria campanha, disse que não repudiava nenhuma das candidaturas, que o importante era o Partido Republicano. Com isso, o Trump coloca como seu vice um nome muito mais ligado ao establishment republicano, é um político de longa data republicano, governador de um estado importante, tem muito voto dessa ala evangélica mais conservadora dos Estados Unidos, e também essa semana nós tivemos um comício em que o Bernie Sanders declarou seu apoio a Hillary Clinton, lembrando que a Hillary Clinton ganhou, inclusive na Califórnia, né? Quando eu disse que a Hillary Clinton ia ser a candidata a presidente, um monte de nossos ouvintes mais à esquerda criticou, dizendo que o Bernie Sanders é da tratorada na Califórnia, papapá. Tá aí, dos meus 2 palpites só errei um, pelo menos estou meio certo. Você, quando palpitou na Argentina, errou também, se ferrou. Tá. Bem, eu nunca vou deixar de isso passar, sempre vou usar isso para lhe constranger, mas é porque eu te amo. Beleza. Enfim, vamos chamar ele? Chama? Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Bem, o menino Neymar dessa semana vai pro diagramador. Explica aí, porque você tem um linguajar mais técnico que eu. Enfim, no caderno Mundo da Folha de São Paulo, no jornal físico, papel. No jornal físico, no papel, na página à esquerda tem a manchete, né? Um atentado com caminhão no sul da França deixa dezenas de mortos. Ok, notícia mais importante do dia. Também fala de Trump e Hillary, da Theresa May. Só que na página do lado tem uma propaganda de meia página do Bradesco e do Ministério da Cultura, no qual me parece que aqui é o Giba, Giba do vôlei? O Giba do vôlei, dirigindo um caminhão escrito "Se prepara, Brasil". E ainda no sentido, tipo, vindo em direção à notícia do terrorismo. Enfim, faltou sensibilidade. Faltou sensibilidade pro diagramador aí. Ou ele tá trolando mesmo e esse foi o pedido de demissão dele. Às vezes pode ser, às vezes pode ser. Vamos passar agora para os peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Felipe, quem é o peão isolado da semana?
peão isolado, como infelizmente a gente costuma fazer nessas circunstâncias, né, o prêmio dos peões como um todo, simbolicamente, vai aí pro terrorismo, pro extremismo religioso islâmico, botando pingo nos is, nomes aos bois, para quem cobrou, inclusive. Um abraço aí para o nosso querido ouvinte Sidney, que eu gosto muito dele, respeito muito ele e não estou sendo sarcástico. Então tá aí, o peão isolado vai pro terrorismo, embora tudo indica, pelos acontecimentos de hoje, que talvez o Erdogan vá levar um peão isolado do alto comando das forças turcas. Embora a gente tá brincando, mas assim, obviamente o assunto vai ter que ser destrinchado com muito mais cuidado na semana que vem, mas talvez eu até faça algum vídeo no canal pra gente falar sobre isso. E o peão promovido? Peão promovido ia para Theresa May, né, como segunda primeira-ministra da história do Reino Unido, como líder desse processo que será extremamente delicado de saída da União Europeia, porém que é a vontade soberana do povo britânico, e eu deixei muito claro no podcast que a gente falou disso, que qual teria sido o meu voto, porém é a vontade soberana do povo britânico, então que saiam. Theresa May vai ter aí um papel que pode lhe render um nome nos livros da história, para bem ou para mal. Porém, também vai aí um peão promovido para a cidade de Nice, para as pessoas, para as vítimas, para os seus parentes que tenham conforto aí, que consigam achar algum conforto nesse momento quando nada faz sentido, para os feridos que se recuperem prontamente. E é isso, um abraço para todos os nossos ouvintes em território francês, que eu sei que nós temos alguns. Vamos passar agora para as dicas culturais. The Almighty. DJ Monk. The time has come. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? Minha dica cultural, por conta da morte do Hector Babenco essa semana, aos 70 anos, é o filme O Beijo da Mulher-Aranha, que foi indicado a diversos Oscars e que, apesar do que o nome diz, não é uma pornochanchada, pelo contrário, é uma grande reflexão sobre a ditadura brasileira, inclusive. Então fica a minha dica de filme por conta da morte do Hector Babenco. A minha dica também vai de encontro à sua, outro grande filme do Hector Babenco, Pichote, A Lei do Mais Fraco, Copião, de 1981, só que anterior ao seu. Copião. Toma essa, grande trabalho da Marília Pera e também do garoto Fernando Ramos da Silva, que nesse caso a vida imitou a arte. E pra fechar a música, eu que anuncio, é isso, meu caro? Pode anunciar, já que você que escolheu. Não foi eu que escolhi, eu dei uma indicação, porque você não... A minha sugestão foi você colocar a música que estivesse no topo das paradas argentinas essa semana. Mas como era uma música que até você achou zoada, então a gente vai de Tom Petty, do Tom Petty Heartbreakers, tocou com Eric Clapton, tal, um dos principais roqueiros folk dos Estados Unidos, com a música justamente Billy the Kid. E pra constar, antes da gente fechar o programa, mais duas coisas. Assim, sério, hoje tem pauta transbordando. O programa da semana que vem já tá feito praticamente, né? Primeiro, o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos divulgou aquelas 24 páginas secretas sobre o envolvimento ou não da Arábia Saudita nos atentados de 11 de setembro. Chegando em casa, eu lerei e aí emitirei alguma opinião não abalizada sobre isso. E segundo, saiu um comunicado em todos os canais de TV turcos que diz: as Forças Armadas da Turquia completaram a tomada da administração do país para reinstalar a ordem constitucional, direitos humanos e liberdade, o Estado de Direito e a segurança geral que foi afetada. Todos os acordos internacionais ainda são válidos, esperamos que toda a nossa boa relação com todos os países continue. O primeiro-ministro do país disse que o que está acontecendo não é um golpe, que na verdade é um ato de insubordinação, né? Lembrando que o Erdogan é o presidente. Teria dito que o Erdogan está numa localização segura e é um ato legal que não obedece à cadeia de comando
e que o controle do país não está na mão desse grupo militar, ou seja, dando a entender inclusive que é uma cisão entre os militares. Obviamente a gente vai ficar de olho, né? Já temos 2 assuntos importantes aí para a semana que vem. Qualquer coisa, acompanhe o Xadrez Herbal nas redes sociais, derrubem os servidores da Central 3 querendo baixar o programa agora na sexta de noite. E meu abraço a todos vocês, meu agradecimento a todos vocês e até semana que vem. Então, fechando com Tom Petty, Billy the Kid, ao vivo.